Eu não estou ouvindo alguém aí. Boa noite, pessoal! Que máximo essa sessão, Que hein? Ó, sessão, palmas, gente. Que incrível. maravilhoso. Eu acho mais legal que aqui a gente pode fazer algo que no cinema, né? A gente não consegue fazer, que é bater. Não consegue fazer, não, consegue também, mas enfim, não é tão natural fazer, que é bater palma, a gente faz tanto no teatro, né? Mas no cinema a gente não faz, é muito bom ver essas obras e poder, enfim, bater palmas para elas, né? Muito legal. Mas, Gente, antes, enfim, só de colocar. Ah, eu tenho que colocar para gravar, eu sempre esqueço. Essa nossa reunião ela é gravada aqui, pronto. Porque senão depois a gente pede esse registro que não pode perder de jeito nenhum, né? Queria chamar, na verdade eu ia falar da próxima sessão, mas a gente não tem a próxima sessão fechada ainda. Lembrando todo mundo que está aí, a gente falou no início da sessão, né? Dos curtas do prêmio Curta em Casa, que já estão disponíveis, são 56. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas foram quase 400 inscritos. E só Tem um filme do Jackson inclusive, entre uma bobeira, assim, falando isso outro dia. Depois é que eu lembrei que tem um filme lindo do Jackson que também está selecionado. Então, enfim, se vocês quiserem, depois dá uma olhada lá, que tá muito legal. Se a Lu falou já, né? Se acontecer qualquer problema na hora da transmissão, se cair, enfim, acontece, estamos no meio virtual. Corre lá no nosso Insta que a gente fala por lá. E eu vou mostrar para as pessoas que estiverem Como que faz para assistindo. fazer pergunta? Exato, você fala. Falo. É só legal. no nosso balãozinho azul do chat, o Dani vai mostrar aí para vocês. Só um minutinho. No celular é só uma bolotinha azul, né? Escrito chat ou interrogação. No computador tem também escrito chat, tem o balãozinho, é só clicar, coloca o nome. Não precisa informar o telefone se não quiser. Informa o e-mail e aí manda mensagem que eu vou organizando aqui as perguntas e vou repassando para o pessoal. Pode fazer um tanto de pergunta, todo mundo sempre adora responder pergunta, deixa o debate mais dinâmico. Exato. Enfim, vou apresentar agora o pessoal que está aqui com a gente hoje. Os ilustres convidados. Nossos ilustres, alguns que já estiveram aqui com a gente, outras vezes. Mas eu vou falar na ordem que eu estou vendo aqui na minha tela, que é a ordem que está todo mundo assistindo. O primeiro ali em cima que tá com esse visu lindão assim, mas é porque tá morrendo de frio. É o Alex Cernami, que é diretor do Luquino. O Alex, ele é diretor de fotografia e artista gráfico. Certo, Alex? Tem que falar alguma coisa? Não, só se você quiser. Boa noite. Pô, é a segunda vez que eu apareço aqui, né? Da outra vez foi na fotografia, direção de fotografia do Zoológico. Na verdade, o nome do filme é O que Teria Acontecido ou Não naquela... É um nome infernal. Tem um nome gigante. Mas agora eu apresento o Luquino, essa animação, né? Espero que tenham gostado. E pessoal, a gente é fãzão aqui da animação e parabéns demais. Obrigado por estar aí com a gente hoje de novo. Daquela vez foi ele botou um filtro vermelho, assim, ficou uma parada muito insana, cara. Ficou muito legal. Diretor de fotografia é outra coisa, né? A próxima ali do lado do Alex é a Camila Nunes, que é diretora, produtora audiovisual, e ela é diretora também do Festival Lanterna Mágica. Que bom estar aqui de novo, gente. Espero que vocês tenham gostado da sessão. Muito feliz de compartilhar essa sala com os colegas. Eu acho que é muito doido, assim, né? E eu fico muito feliz ao mesmo tempo, porque apesar da gente estar tão distante e poder se reunir aqui na mesma sala, né? Assistindo os mesmos filmes, cada um tá num canto, assim. Então, se tem em BH, ele tem em Porto Alegre, eu tô aqui na Bahia, os meninos... Então, meu Deus, cada um num canto. Mas tô muito feliz, assim. Eu acho que é muito bom a gente conhecer e fazer essas trocas. Demais. Obrigado demais por estar aqui de novo com a gente. Quero muito quando tiver, né, o Lanterna, que a gente quer muito ir também, assim, para ver. Adoro, eu sou penteiro dos festivais, assim. Sempre fui, agora mais ainda, né, com a da Cardume. Sim, quero todos juntos no Lanterna Mágica. Gente, por favor. Inclusive, eu tô com a blusa do Lanterna hoje. Que linda! Aqui, eu vou mandar que a foto pra vocês depois. Tava em qual edição, Camila? A terceira. Terceira edição. A terceira, Dani. Uhum. Magnífico. O Lanterna Mágica acontece em Goiânia, é o Festival Internacional de Animação, mas em 2016
ano passado, 2018. 2019. Porque como eu sempre estou entre Goiás e Bahia, a gente fez umas atividades do Lanterna Mágica, uns cursos com o pessoal do Mídia Ninja, lá em Salvador. Que massa. E aí teve um desmembramento, assim, do Lanterna Mágica na Bahia também, né? Mas oficialmente ele nasceu e surge em Goiânia. Inclusive os meus sócios, que é a Lara Morena e o Yuri Morena, eles são irmãos. O Yuri até tem o filme aqui na plataforma, o Malabarista, assistam. É incrível mesmo. E é isso, assim, saudades deles, inclusive. Manda beijos, que eu sei que o Yuri tá aí. Que fofo, Yuri, gente. O Yuri, inclusive, é assim, um case, assim, todo mundo que eu converso eu falo do Yuri, porque o Malabarista passou por 200 festivais, isso, né? No mundo inteiro, gente. O Malabarista é incrível, assim. Foi muito bom. Muito incrível. Então, a próxima do lado da Camila é a Marina Luz, que é dubladora e estudante de escrita criativa. Ela é atriz de voz do Luquino, né? Exato. Isso. Primeira live, eu tô bem animada de estar aqui. E acho que é isso. Não. Obrigada. Que massa. Eu até trouxe uma coisa, porque eu sei que você tá no Rio Grande do Sul, você também, Alex, também tá em Porto Alegre, que eu trouxe aqui uma coisa em homenagem a vocês. Eu trouxe um chá, nem sei se vocês gostam, mas... Eu só que gosto. Pra poder matar o frio, que eu sei que seu pai tá passando frio lá, eu trouxe um chimarrão. Não, eu sou do chocolate. Total. Bom também. Maravilhoso. E eu sei que você é do Pará, né? Eu nasci em Belém, saí com 10 anos de lá, fui pro Rio, aí depois fui pra Bahia, comecei a fazer cinema na Bahia. Aí conheci uma gaúcha lá na Bahia, vim pra cá, gostei da terra, me convidaram para fazer filmes, acabei ficando. Magnífico. Que massa. Você saiu exatamente um dos mais quentes para talvez um dos mais frios do país, né? Assim, a mudança. Pessoal, quando eu cheguei aqui, o pessoal dizia que eu fui sendo expulso, né? Foi descer, né? Que daqui era Uruguai. A gente vai descendo um pouco mais, né? Porém, um tempo depois em São Paulo, na verdade. Aí voltei para Porto Alegre para poder ficar com os meus filhos, né? A Marina é minha filha, a Marina Luz é minha filha, e eu tenho outro filho, o Vitor Matisse. E assim, né? Agora, no isolamento, na quarentena, a Marina foi morar com a mãe dela. Né? E o Vitor tá vendo a live, então vai pro Vitor. Maravilha. Debaixo ali do Alex, tá com a gente aqui também o Gustavo Félix, que é compositor, instrumentista e dançarino também, né, Gu? Isso aí, tamo junto. Fiz a trilha do Contrastes com o Jackson. Já acompanho o Jackson há algum tempo nas trilhas dos filmes dele. Foi um amigo aí, um grande parceiro que me introduziu aí nas trilhas sonoras. Desde 2009, 2010, a gente está aí criando e construindo sons, desenhos, cores, né, Jackson? Sim. Legal. Demais, assim, eu acho legal ter hoje alguém, né, também, o Jackson também, eu vou apresentar o Jackson agora, que também é do som, aproveitando já de uma vez, né, Jackson Abacatu, que é realizador audiovisual e músico também. Jackson, obrigado, diretor do filme Contrastes. Obrigado. Para mim está sendo uma felicidade estar participando aqui do bate-papo. Eu já fiquei feliz, né, quando eu tive 2 filmes selecionados na plataforma Cardume, né, eu já achei o máximo. Aí esse convite aqui para esse bate-papo, essa sessão de animação, achei ótimo. Que ótimo. Felicidade. Obrigado aí. Bom, tá sendo ótimo conhecer todo mundo aí também. Maravilha. Felicidade é toda nossa, né? Não, total, gente. É muito bom trocar com vocês. Assim, é muito bom ter vocês dois também que trabalham diretamente com... São músicos, né? Profissionais diretamente, porque é algo imprescindível, né? No audiovisual, seja de documentários, seja de animação, seja de live action, assim, o áudio é algo imprescindível, né? É muito importante o trabalho bem feito e tal, e vai ser bacana a gente trocar uma ideia sobre isso. Eu ia falar da próxima telinha, mas a próxima telinha somos nós dois, né? Então, deu não adianta aqui, ia falar direto. Mas, ó, gente, muito obrigado por estarem aqui novamente. Hoje é uma sala muito legal, porque é uma sala cheia. A gente chegou a ter 71 pessoas, estamos agora com 67 pessoas assistindo a gente. Olha só. Muito legal, obrigado a todo mundo por estar aí. E já vamos passar a bola para Camila, para ela poder já fazer a primeira pergunta da noite. Né, vamos lá. Quando eu estava conversando com
o Dani falou mais cedo, e depois que eu tinha assistido os filmes assim, né, eu queria entrar em algumas questões de cada um deles. Então eu vou fazer as perguntas e aí vocês podem responder separadamente, depois a gente vai fazendo os ganchos que aproximam os filmes, tá? Pode ser? Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco, assim, como que foi o processo, por que a escolha para fazer tanto Luquino como Contrastes de animação, e de onde surgiu esse roteiro, assim, e quais foram as técnicas, as principais técnicas, assim, que vocês utilizaram? Porque acho que pro pessoal de casa, né, que tá assistindo, eu vi muitos comentários, adoro animação, não sei o quê. E aí eu falei, vamos a gente falar das técnicas, para que eles entendam como que você foi juntando as coisas, né? Demais. É isso. Quem começa? Quem começa? Começa você. Então, beleza. Bom, o processo do filme Contrastes começou em 2014. Tudo começou quando eu estava fazendo um mochilão ali na Europa e sem pretender, assim, sem ter nada planejado, eu decidi ir para Israel, aproveitar a viagem ali, que eu tinha uma amiga, eu falei que talvez eu fosse visitar ela em Israel, mas, tipo assim, estava só numa ideia. E aí eu lá na Itália trabalhando num projeto de animação e fazendo um mochilão ao mesmo tempo, e ficava alguns meses fora de casa. Aí eu descobri uma passagem super barata da Itália para Israel e falou, por que não? Vou lá visitar minha amiga, visitar uma cultura diferente, que eu tinha uma vontade, assim, de conhecer um lugar que tivesse uma língua muito diferente da nossa, né, uns costumes também diferentes e tal. E aí eu caí lá em Israel, assim. E aí, isso não tinha nenhuma ideia de fazer um filme, estava lá, visitando. E aí, como eu sempre costumo fazer, principalmente em viagens, eu sempre levo uns cadernos de desenho. Inclusive, eu estou aqui com os originais. Olha que legal! Em 2014. Então, tá lá. Aí eu chegava, fazia uns desenhos na rua, sentava nos cantos, tentei aprender o hebraico, minha amiga passou umas lições de hebraico ali, mas o negócio é difícil, viu? Esse é lindo de louco. E aí fui lá, e ficava fazendo os desenhos e tal. E aí, beleza, né? A minha ideia era só fazer esses desenhos. Essa aqui, inclusive, é minha amiga Dana Radaf, que fez um intercâmbio em Belo Horizonte. Ela veio para BH fazer 6 meses de animação, depois voltou para Israel. Aí eu acabei indo lá visitar ela. Olha lá. E aí, o que aconteceu? Aí, beleza, foi uma experiência bacana lá em Israel, fiquei 1 mês. Mas só quando eu voltei para BH, voltei para o Brasil, que eu resolvi. Falei, porra, esses desenhos aqui talvez dá para fazer uma animação interessante a partir desses desenhos dos cadernos. E aí eu meio que resolvi bolar ali um roteiro. Era um filme assim, um pouco mais... Eu não tinha uma história definida, uma narrativa definida. Eu queria simplesmente mostrar um pouco do que eu vivi, né? São cenas que eu presenciei, pessoas que eu conheci, lugares que eu vi. E aí eu ajudei na construção de um hostel lá em Israel, fiquei lá um tempo ajudando o pessoal. E o que eu mais percebi em Israel foi essa coisa dos contrastes, né? Um país, assim, que ao mesmo tempo que tem todo esse caráter de conflito, de guerra, né, que a gente sempre escuta nas notícias, Israel contra a Palestina, ali direto, né, contra os árabes, países ao redor, sempre está em conflito. E, ao mesmo tempo, eu fui parar nos lugares no meio das montanhas que eram magníficos, assim, totalmente pacíficos, não parecia com nada desses lugares de guerra. Uhum. Então, eu vi esses dois lados, né? Esse aqui é um segundo caderno também, que tem... Eu usei 2 cadernos originais. E aí, o que eu tentei abordar no filme foi mais isso, né? São questões pessoais, né, que eu vivi, e ao mesmo tempo mostrar esse lado, né, esses 2 lados de Israel, né? Um lado muito tenso, e também um lado pacífico, um lado de coisas boas. Inclusive, comida muito boa, nossa, eu adoro.
E as pessoas que eu conheci são, nossa, sensacionais, em muitos lugares bonitos também. Então, a ideia do filme foi mais ou menos essa. Aí, aqui tem outras cenas aqui que é até de outro país. Né? Uhum. Mas, enfim, aí eu peguei essas ideias dos cadernos e comecei a bolar a ideia para um filme, né? Aí eu consegui um pequeno apoio, assim, patrocínio da lei de incentivo, e aí consegui viabilizar para fazer o filme. Uhum. Inclusive, aí eu consegui imprimir uma tiragem de um caderno aqui também. Depois eu vou até tentar mandar para vocês aí, ó, Daniel. Nossa, eu quero demais. Tem vários desses, que é uma republicação, né, do caderno original. Original. Só que aí eu pus umas informações a mais e tal. Você sabe que uma coisa que eu acho que eu fiquei de perguntar pro Yuri outro dia, que muitos desses materiais, né, que são feitos em animação, muitos deles são produzidos não só digitalmente, mas são produzidos à mão, né? Uhum. E eu fiquei perguntando o que vocês fazem com isso depois? Provavelmente guarda assim, né? Guarda e coloca eu queria colocar num quadro, assim, pra mim. Eu não sei o que vocês fazem assim com isso. Eu faço um pouco de tudo também. Tem uns desenhos de filmes que eu faço muita coisa no papel também ainda, até hoje. Uhum. Tem muito papel que eu guardo, tem muito papel que eu reaproveito, eu uso o outro lado, vira outra animação, depois vira alguma coisa, vira outra desprendimento, né? E tem muitos também que eu já joguei fora, assim, uns desenhos ali, não, esses aqui já passou da hora. Já passou da hora. Agora, tem uns que são mais trabalhados, quando é uma pintura de cenário, não sei o que, aí eu costumo guardar, assim. Mas ele até falou na época assim, olha, eu tô sorteando aqui um original, por favor, quem ganhar tenha muito cuidado, porque eu guardei esse aqui com o coração, assim. Uhum. Total. Outra coisa legal, Dani, para falar assim, mesmo nessa experiência do Yuri, né, é que é bom para conseguir uma grana também. Tem gente que compra. Então, quando tem as campanhas pelo Catarse, né, um dos prêmios é isso, ou então você vende. Na primeira edição do Lanterna Mágica, os nossos júris eram a Lei Abreu, a Rosana Urbis e o Wesley Rodrigues. E aí, os três estavam juntos, os três desenham. Acabou que a gente pediu para eles fazerem um desenho coletivo, assim. Eles fizeram. Alguns dos desenhos foram para Ana. A Ana, esqueci o sobrenome da Ana agora. Ela é do Guto. E aí, para poder sortear, porque ela estava fazendo o livro da trajetória da animação, né? Uhum. E os outros eles deram pra gente, tá? Enquadradinho, lá na casa do Yuri. Ah, que legal! Que massa, É muito bom, assim. Eu tenho alguns. É muito bonito, né? Ver esses desenhos, os traços todos. Demais. Pra trocar, assim. O pessoal da animação, acho que a gente tem uma coisa, assim, de até trocar, de querer guardar muita coisa. Total. Inclusive, os dois cartazes são lindos, né? São lindos. Sim. Mas e aí, deixa o Jaco continuar contando agora da técnica lá, que eu tô doida pra saber também do Alex também. Sim. É só finalizando então e entrando nessa parte da técnica, né? Uhum. Aí, basicamente, eu queria manter um pouco esse caráter do caderno de desenho, né? Então, eu praticamente refiz, né, os desenhos dos cadernos originais em outros papéis, né? Fiz desenho tudo no papel, digitalizei e trabalhei a animação de forma digital, né? Mas praticamente são todos desenhos manuais no papel, que eu trabalhei com a técnica de recorte digital, né, no computador. Mas, assim como eu já fiz em vários filmes, eu também usei várias técnicas, né, tem alguns momentos. Isso é a técnica principal, vamos dizer, do filme, né? Mas tem alguns momentos que tem ali stop motion, quando tem umas cenas com papel amassado, aquele ali a gente, né, colocou uma câmera, filmou foto a foto, teve alguns recortes de papel animados na hora e tal. Então, teve stop motion, eu usei rotoscopia também em alguns momentos, aquela parte das silhuetas do cachorro, tem umas cenas ali, tem uma cena no lago. Basicamente, eu fiz a rotoscopia digital também, de silhueta, trabalhando no Photoshop em cima de filmagens de referência, né, vídeos que eu fiz. Então, teve essa outra técnica também. Aí no mais é isso, mas a maior parte do filme seria o recorte digital, né, a partir de desenhos manuais, né, que eu fiz no papel, que eu queria deixar esse caráter, né, um pouco da textura do papel, para manter esse caráter de um caderno de desenhos, né, um filme de um caderno de desenhos. Massa. Até de onde veio também, né, a inspiração toda, isso é legal. Eu achei importante deixar isso, né. Muito massa. Alex? E você, Alex?
Bom, eu estava fazendo um cartaz para uma peça daqui de Porto Alegre e os personagens eram aqueles, era o rei e a rainha. Na verdade, eu não sei se são rei e rainha. Eu sei que ele é um guerreiro. Né? E aí eu estava buscando expressões, que eu faço colagem desde 81. Desde 81 eu faço colagem. E todo mundo falava que eu tinha um dia fazer uma animação, da animação. Eu não sou da animação, quer dizer, agora eu me considero da animação. Não tenho técnicas, né? Meus primeiros experimentos foram com pixelation, sabe, inspirados nos vizinhos do McLaren, né? Eu adorava os filmes McLaren. Na faculdade eu projetava, eu trabalhava, eu era o projecionista do Cineclube da EBA, da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Era o projecionista durante um ano. Então, eu me interessei muito por colagem e por animação ali, mas eu achava muito trabalho, muito trabalhoso fazer. E eu estava fazendo esse cartaz dessa peça, aí eu buscando expressão, a personagem piscou para mim, assim, numa mudança assim, de olhar. A minha sorte é que o cartaz foi recusado. Não tinha nada a ver com a peça. Na verdade, não tinha nada a ver com a peça. Né? Mas eu me inspirei muito no cenário do Leopardo, daquela aristocracia do Leopardo, do Luquino Visconti. Daí veio o nome, Luquino, né? Só que aí eu criei o K maiúsculo, Luquino com K maiúsculo, por causa de cinema, né? Então, assim, foi inspirado primeiro começou com aquela inspiração, com aquele quadro, quando ela recebe o coração, que está ela, o marido, levando uma bronca das maledicentes, do Stalin. Naquela cena ali era o cartaz. Aquela cena é o cartaz. E aí, quando eu vi ela piscou assim para mim, eu falei, cara, legal, vou fazer uma animação então daqui. Aí comecei. E eu estava passando por um momento que a Marina tinha ido embora de São Paulo. A mãe se voltou para o Rio Grande do Sul para cuidar dos pais e levou a Marina. Eu não tinha condições de morar sozinho com a Marina lá, porque eu viajo muito, eu faço direção de fotografia em vários estados, então ela não poderia ficar. Ela era mãe tinha 16, 15 anos, eu acho, 16 anos, não, 15 anos, 15 anos. Aí a Marina foi embora. Eu já estava afastado do meu outro filho, do Vitor, e eu virei, né? Assim, então é uma coisa muito assim, meio catártico, assim. O Luquino, eu me tranquei em casa durante um mês, deprimido pela ausência dos meus filhos, para fazer esse filme. E foi isso. Aí eu fui criando, e era tudo improviso. Na verdade, eu tenho um pensamento, já de algum tempo eu venho desenvolvendo. Algumas vezes eu consegui aplicar, outra não, que chama-se First Impact, que assim, tem que ter a primeira impressão, sabe? As coisas têm que ser feitas assim, tudo é na tua percepção do momento, nada preconcebido, nada previsto, nada. Tudo era no improviso. E aí eu fui começando a improvisar e criar os climas, as ambientações, me lembrava de um filme, THX-138, naquela hora que explode atrás do carro, aquela bola, me lembro do final do THX-138 do Jorge Lucas, né? Enfim. E aí foi isso. O filme, assim, é um processo, eu fiz tudo, as colagens eu fiz no Photoshop, né? Eu ainda guardo, meu computador está pesado porque eu ainda guardo todas as artes, né? Nossa. Então eu fiz as composições no Photoshop. Depois, eu não tenho muito conhecimento de aplicativos, né? Então, eu joguei no iMovie, que é aquele programa básico do Mac, né? Joguei os fotogramas e foi isso, sabe? As animações eram aquilo. E eu não repetia. O que saiu ali... teve um problema, né? Quando eu fiz o filme estava pronto, eu fiquei empolgado e tal. O computador apagou o filme. Como assim? Depois de 45 dias trabalhando, trancado em casa, que não estava rolando muito trabalho naquela época também, deu pau. E eu, cara, perdi coisas geniais. Sabe aquela coisa assim que você fica naquela... Aí vira lenda, né?
Mas genial, perdeu Tava mesmo? fazendo um filme. Perdi. Caralho, mano. Não, mas as artes eu ainda tinha, entende? Sim, mas a montagem toda, todo o trabalho de composição. E aí eu fiz o filme, não achei o caminho que eu tinha achado, sabe? Mas aí eu fiz um outro filme, e eu acho hoje que o filme é bem melhor do que, né, aquele que se perdeu, claro, né? Mas é isso. Então o filme é isso, é um quadro a quadro, tosco. Eu digo tosco porque eu não fiz 24 quadros por segundo, alguns eu fiz até com 4 ou 8 quadros por segundo, ou 6 quadros por segundo, dependendo, entende? Sim. E eram muito inspirados naquelas técnicas de animação dos anos 60, que tinha Capitão América, que era a história em quadrinhos, que os pessoas só mexiam o olho e a boca, o resto tudo parado, né? Era Capitão América, Príncipe Submarino, Hulk, era uma coisa bem tosca mesmo. Então eu me inspirei naquela técnica ali, né? O próximo filme foi isso, o processo. Aí depois foi, né? Foi as músicas, né? Que eu gosto de compor, né? E eu fiz a segunda música, tem 2 músicas, uma tem uma forte influência do Philip Glass, mas a segunda tem muita influência do Gustav Mahler, que é justamente a história do Morte em Veneza do Luchino Visconti, é sobre a vida, sobre aquilo, é o Gustavo Mahler, né? Inspirado, a trilha é Gustavo Mahler. Então eu me inspirei naquilo ali. Então tinha tudo a ver com o Luchino, o filme, realmente. Então, e aí o idioma, né? Eu fui inventando, né? Aí mandei os fonemas para a Marina, e a Marina dublou, né? Um outro amigo meu, diretor de fotografia, Cristiano Lesage, que eu dividi uma casa com ele lá em São Paulo, ele fez a voz do Stalin, né? E ele falou assim: eu vou falar russo, assim, então ele fez um russo, entende? Aí tem o ET, que tinha o ET tinha que ter um charme sedutor, então eu queria que ele fosse meio afrancesado. Então eu fui criando essas coisas, mas tudo na hora ali. O que eu faço agora? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então é tudo de improviso. Que viu, bicho? Até bom, né? Ele lembrou de falar do trabalho da Marina. Eu fiquei assim, viajando, vendo o filme, desde a primeira vez. Caraca, como que deve ser? Que roteiro que manda isso? Como é que foi pra você, Mari? Assim, chegar... O que chegou pra você? E como que você viu isso tudo? Geralmente, tipo, quando o pai ele faz as colagens dele, tipo, geralmente, tipo, tem grupo no WhatsApp que ele sempre mostra, de mim e do meu irmão, daí a gente fica vendo, fica olhando. E daí ele foi fazendo essas colagens, essa animação, e eu acho que eu tava lá por um tempo, tipo, eu tava lá em São Paulo, não sei, mas eu acho que eu vi algumas partes, pelo menos. Ah, sim. Isso. E daí eu me lembro que ele falou, tipo, eu preciso que você duble as maledicentes aí pra mim, as velhinhas ali, e eu, ok. E aí, tipo, não, só faz um idioma inventado e tudo mais, e eu, tipo, tá. Peguei o microfone e falei uns troços assim, tipo, não. Não, faz o seguinte. Aí ele me mandou, tipo, pega essas sílabas, mistura aí, e daí vai me mandando. Aí eu mandei isso e aí, tipo, tá. Aí ele realmente mandou, tipo, falas, assim, tipo, fala por fala, as loucuras que eu tinha que falar. E foi, tipo, mais ou menos isso. Daí acho que eu mandei. E bagunçou a voz toda, achei que ficou bem legal depois. E é engraçado porque, eu não sei se vocês percebem, mas por mais que seja uma fala inventada, né? Eu e a Lu ficamos assim, gente, será que é alguma língua? Porque parece que eles estão falando a mesma língua, né? Assim, por mais que não seja... Mas é um pouco da potência do Gramelô, né? Assim, se ela tá toda dentro do universo, se você consegue colocar o Gramelô de todos os personagens dentro do mesmo universo, ele funciona como uma língua. Mas pelo que eu entendi, vocês se conheciam os outros dubladores também? Não, não é dublador, não, né? mas é um trabalho do Alex. Tá certo. Né? De conseguir ali tá na mesma afinidade toda aquela, né, língua inventada entre todos os atores de voz, né? Sim. Uma questão de tom também, eu acho que, tipo, foi bem pontual, assim. E, tipo, não, tenta fazer num tom mais assim, ou tipo, faz mais grave ou mais
agudo nessa parte, faz a tônica aqui, assim. Vou se preocupar nisso O daí. Alex caiu. Eita. Ixi. Mas que massa. Isso é de dirigir mesmo, né? Eu acho que, assim, os dois filmes, eles são muito autobiográficos. E são muitas experimentações, assim. Eu acho que por isso que eu falei, por que animação? E por que essas técnicas que vocês desenvolveram, né? Porque diz muito de vocês enquanto pessoas, enquanto diretores, enquanto realizadores, sabe? Tanto do Alex eu faço colagem, coloquei, fui criando, passei para minha filha, passei para os meus amigos e tal. Mas ele dirigiu de acordo com o que ele é. Uhum. Né, pelo menos me parece, assim. A mesma coisa, acho que com o Jackson também, porque eu vi primeiro, eu falei, live action, aí tem animação, aí vem aquele tanto de experimentação dos desenhos, eu falei, com certeza, ele sentadinho, assim, conseguia te imaginar, naquelas feiras, naquelas praças, desenhando, eu falei, ele deu vida a isso, né, depois de você fazer. Eu acho que isso é muito bom, assim, e a animação te dá essa liberdade, né, de poder criar o universo que você quiser, de criar qualquer coisa, e aí eu ia entrar numa coisa que até a gente já começou um pouco com o Alex e com Marina, mas queria frisar também pro Jackson e pro Gustavo que amo som, sou team som, assim, sempre. E eu acho que é muito importante, né? Sei lá, qualquer projeto que a gente for fazer, independente se for animação ou não, é muito importante a gente pensar o som, tanto na captação como depois, senão você só se lasca na ilha, digamos assim, né? Nossa. Mas vocês pensaram no roteiro de som, desde o princípio, quando você pensou, vou transformar isso em filme. Alex voltou? Parece que tem que voltar. Eu mandei mensagem aqui para ele. Aqui apareceu. Vamos ver. Eu achei até que minha internet que ia cair. Não, mas eu acho que foi ele lá. Eu tô aqui no interior, na casa da minha mãe, a internet aqui é horrível, gente. Às vezes cai, assim, nem volta. Aquela hora caiu, liguei todo mundo, eu falei, meu Deus, eu nem comecei a falar, e já caí. Não, vamos lá, pode seguir com o Hugo e a gente entra. O Alex deve estar tentando entrar. Beleza, então. Então eu queria pensar, meninos, se vocês criaram um roteiro do som desde o princípio e como que foi esse processo, assim, também. Porque é isso, o filme diz muito sobre vocês. E quando eu ouvi, eu falei, cara, eles são músicos, eu tenho certeza, porque dava pra perceber na criação, na escolha de cada coisa, né? É basicamente isso, assim. Legal. Alex. Desculpa aí, deu um problema aqui. Não, fica tranquila. O que eu perdi? Então, eu tava falando assim para os meninos que eu achei muito incrível porque os filmes de vocês são muito biográficos. Porque, apesar dessas técnicas, assim, diz muito sobre você, do seu designer, assim como os meninos, dos desenhos deles, eu consegui imaginar, assim. Tanto que nas anotações que eu fui fazendo, eu falei, vou confirmar. Ele fez colagem, aí depois, ele desenha, não sei o quê. E quando vocês estão falando isso, assim, eu acho que a animação tem essa riqueza, né, de você poder criar, independente se você se dá bem com um dispositivo específico, ou se você faz esse stop motion e pixelation, ou se você desenha, porque diz muito, né, você aproveita de uma técnica para falar sobre você. E aí, quando a gente estava falando da dublagem da Marina, eu fiquei pensando nisso do roteiro do som, porque como você, de certa forma, dirigiu ela, né, tipo, da sua forma, e tanto ela como todas as outras pessoas que dublaram para você. E aí eu queria entender de vocês, se vocês fizeram um roteiro do som desde o princípio, quando vocês pensaram, isso vai se transformar num filme. Então, como que isso foi, sabe? Aí, por outro lado, eu vejo nisso dos meninos, porque eles são músicos, então, assim, cada batuque, cada nota que você escuta, eu falei assim, diz sobre eles também. É isso, mas do roteiro do som, que eu queria saber. Quer começar, Jackson? Pode, deixa eu só dar um start aqui. Dependendo do filme, e também são processos, às vezes são processos diferentes, né, em cada filme. Eu não tenho sempre uma linha guia exata, né? Porque tem filme que eu já começo a pensar em todo o som no início, logo até antes de fazer o filme. Em outros casos, nem tanto. Aqui no caso do Contrastes, eu não tinha um roteiro do som todo definido, principalmente em termos musicais, mas eu já tinha uma ideia do ritmo que eu queria para o filme, né? Eu acho que o som é isso, né? O design de som de um filme é principalmente o ritmo, né? O pessoal acha que, mas é só trilha sonora, não é só trilha sonora, né? Você tem todo um trabalho
com sons, com foley, com vozes e tal, que vão compor essas dinâmicas, né? Essa dinâmica do design sonoro de um filme. E aí, assim, eu pensei no início mais nesses ritmos que eu queria, porque, assim como também no filme do Alex, eu tive essa coisa de, às vezes, eu pegava umas cenas, né, tipo assim, eu não tinha, igual eu falei, né, não estava sendo construído narrativamente, início, meio e fim, certinho. Eu estava com cenas, eu queria, eu acho que vou fazer uma cena assim e tal, mas aí depois eu comecei a estruturar isso melhor, né, então eu fui pensando, não, ele vai ter alguns climas, né, ele vai ter alguns ritmos durante o filme, chegada na cidade, uma chegada em Jerusalém, depois cenas de conflito, depois cenas lá mais pacíficas, então isso ia dar uma dinâmica pro som do filme também. E aí eu fui conversando com o Gustavo, né, que eu queria que ele participasse desse processo sonoro, que pensasse também numa ambientação musical, né, para vários momentos, e aí a gente foi, né, começando a alinhar isso. E como a gente já tinha trabalhado várias vezes antes, eu já estava bem tranquilo, assim, confortável de deixar para ele fazer, compõe eu acho que aqui cabe mais ou menos um tema, você pode pensar ali um tema e tal. Aí o Gustavo, depois ele pode falar aí de toda a pesquisa que ele fez e tal. Mas o que eu tinha pensado no início era esse, né, esse roteiro de som que eu pensei, no início foi mais o ritmo do filme que eu queria, né. Tem um lance no som que me chamou a atenção, que parece que, em alguns momentos, parece que eu estou no Nordeste. Olha, né? que massa. Tem esse crossover, assim, né? Tu tá lá no deserto, daqui a pouco tem aquela viola, assim, só dando aqueles acordes, né? Remetendo ao Brasil, né? Ao Nordeste, ao sertão, né? A aridez, a nossa aridez, né? Que legal. É interessante, é interessante você falar dessa relação do Brasil, né? Porque quando o Jackson me trouxe a ideia, ele me trouxe os desenhos e me trouxe a vivência dele lá. E aí eu falei, nossa, peraí, eu tenho que entrar nesse lugar de alguma forma, né? Como é que eu vou entrar? Eu não vou fazer a mesma viagem que ele, mas eu preciso fazer minha viagem para chegar, comunicar com ele no que ele quer dizer. E aí foi um processo, assim, dentro dos trabalhos que a gente já fez até hoje, foi um processo muito intenso, porque eu fui buscar referências de escutar músicas de Israel, músicas judaicas e tal, e aí fui pesquisar sobre, ver ritmos, ver referências de instrumentos, e aí baixei songbook, via coisa, via um tanto de informação, eu falei, não, pera, eu preciso organizar isso de alguma forma, que é o tema principal, assim, que eu fiquei malhando em cima dele, e aí peguei uma escala, que é uma escala, até anotei aqui, é uma escala otomana, judaica ou espanhola. Aí peguei lá, eu fui trabalhando nisso, falei, eu vou fazer uma música em cima disso. E aí era um processo que eu estava também pensando, que é a relação rítmica é muito presente comigo, assim. Então eu fui encontrando os motivos rítmicos e fui criando a música. E na instrumentação é interessante você falar isso, porque eu usei o pandeiro, que é muito da embolada, muito né, você tem o pandeiro lá no coco, né, o Nordeste, o pandeiro é muito forte, influência, né, ibérica, né, a influência árabe, pura. E aí eu usei também a viola caipira, né, que a viola eu usei também. Vocês combinaram antes, você e o Alex combinaram, vocês trocaram e o melhor que são os 3 compositores, né? Eu já gente, incrível. E aí foi um processo muito bacana isso, assim, porque acho que é isso, né? Em tentar ver o que ele queria dizer, criar um tema ligado com aquela referência. Usei viola de arco, compus para viola, usei a viola caipira, e tem um clarinete e o pandeiro, e depois também tem um derbaque. E aí fui usando alguns elementos sinos, que a trilha é maior, né? Ali a gente usa um pedaço, mas tem outras partes. Uhum. E aí foi muito legal compor, e depois a gente foi também fazer algumas gravações, né, Jackson? A gente foi pensar algumas coisas de sons que iam para a cena. E quando o Jackson fala do desenho, do designer sonoro, eu acho isso muito bacana, que naquele momento eu me abri para esse olhar, porque hoje em dia eu vejo que tem essa questão na fotografia, né? Num filme você tem aquela cor daquele filme, o filme tem uma cor mais verde, o filme tem uma cor vermelha, você vai criando essas ambientações, e a música também. Hoje em dia a gente tem filmes feitos a partir de som, a gente tem o Redemoinho, que foi filmado em, acho que Cataguases, que é um filme, acho que com recurso da verba daqui do estado de Minas. E ele é um filme de sons, tem uma história, mas assim, toda hora a gente está envolto naquela fábrica,
E hoje em dia a galera começou a explorar isso como uma narrativa, né? O som enquanto narrativa. Porque o cinema tem essa tendência, né, antiga, né, de não captar direito, você não escutar muito bem o que era o som. E nesse projeto com o Jackson foi muito legal nesse filme, que a gente foi brincando também, assim, ele queria um sonho que ele tinha dos mísseis, aí a gente foi pensar como é que esse som iria ser desse sonho, como é que ia ser o som do tanque, né, carregando o tanque, aquela dos mísseis explodindo. Então, a gente foi brincando com texturas, instrumento, mexer, foi uma festa, assim, foi muito bom. Que massa. Legal. Essa coisa da música é muito doido, né? Porque a música ela realmente tem uma atmosfera e uma cor, né? Assim, tem até a gente é bailarino também, né? A gente sempre usa de exemplo a composição toda do balé A Bela Adormecida do Tchaikovsky, que tem os trechos lilás, os trechos dourados e os trechos rosas da música de acordo com o personagem, né? E isso sem você ver o balé, assim, a música é uma potência muito grande. Quando ela é tão bem alinhada, assim, com o audiovisual, que o audiovisual é a grande potência da arte, né? Assim, né? E pelo menos eu enxergo como, porque ela meio que junta todas as outras artes. E nos dois filmes, o áudio e as imagens, elas são muito potentes, assim. Então, o negócio é realmente uma experiência, assim, né? Se assistir os dois filmes é uma experiência. É muito interessante porque, por exemplo, o Alex que fez, né, que trabalhou a própria trilha e esse aprofundamento na pesquisa do Gustavo junto com o Jackson, que é músico também, provavelmente deve ter contribuído muito para esse casamento tão bem feito, né, do áudio com o vídeo nos dois filmes, né? E para mim, essa questão do som veio de um nome aí que o Alex até comentou mais cedo, Norman McLaren, que para mim é uma das maiores referências assim, e inspirações no meu trabalho, assim, nessa parte de experimentação sonora e casamento, né? Imagem e som. Porque para mim aquele cara ali foi pioneiro em muita coisa. Fazer som na película, gravar, fazer diversas experimentações com som e com trabalho de imagem, de animação, técnicas diferentes, né? Praticamente criou lá o pixelation e outras técnicas. Então, para mim, esse tipo de trabalho, de pesquisa, né? De experimentação ali, que no caso dele, né? Foi ele pioneiro, não tinha muitas referências antes, e hoje a gente tem, né, uma gama diversa. Então, a gente pode beber de tudo que é fonte, né? Aí, o Gustavo foi lá pesquisar, né, música escala otomana, judaica. assim, pensando lá na época do McLaren, década de 40, 50, onde que você ia pesquisar isso? Né? Você ia ter que ir para lá, né? Você ia ter que viajar lá para conhecer. Usou muito com sintetizador o McLaren, né? Ele usava muito, foi um dos pioneiros do sintetizador também, né? Sim, total. Que massa. O seu é música eletrônica, né, Alex? Como é que é o processo? Eu gosto de tocar violão, né? Mas eu componho no GarageBand, sabe? Eu não uso plugin, né? Eu toco no teclado do computador, né? E a música para mim é uma colagem também. Eu faço uma linha melódica, ajusto, vou montando a linha melódica e vou depois fazendo camadas com texturas e timbres, né? E às vezes eu procuro seguir algum tipo de influência, né? Alguma música que me impressiona, eu gostaria de fazer uma... E no caso do Luquino, eu já tinha trabalhado em cima dessa influência do Mahler e do Philip Glass, né? Então eu fui compondo, mas na verdade no filme, o som do filme, ele é simultâneo, eu diria, sabe? Foi tudo muito simultâneo, né? Eu fazia uma cena e eu precisava ou precisava que alguém falasse ou não. E aí, quando eu precisava, eu liguei para a Marina, o Christian, ele chamava o Christian, entende? Foi todo o som, né? Também fez parte dessa colagem, né? O processo do filme todo, de imagem, o áudio, tudo foi feito como colagem mesmo, né? Os ruídos, as falas. Eu faço todas as falas, né? Todas as falas eu fazia na hora, porque eu ficava ansioso e eu não queria depender de ninguém,
sabe? Eu, assim, para mim o Cluquino foi uma coisa incrível por eu não precisar depender de quase ninguém. Na verdade, foi eu, a Marina e o Cristiano que fizemos um filme, né? O Cristiano e a Marina colaborando, porque até tem mais gente assinando, mas assim, são pessoas que colaboraram assim, dizendo, tá bacana. Sabe? Flu, chamei o Flu para ajustar o som, ele falou, tá bacana, então tá, não vou mexer. E por aí foi. Então, na verdade, eu tive consultores, né? O Flu foi meu consultor para saber se a mixagem estava legal, estava ok, papapá. Mas é isso. É legal quando o Alex falou esse negócio de colagem sonora, né? Uhum. Eu gosto muito dessa parte também, né? Dessa brincadeira ali com sons, de fazer uma colagem e tal. Para mim, eu acho que é um negócio que todo diretor, todo realizador devia fazer, mesmo que ele não queira, né, fazer trilha sonora ou cuidar da parte do som do filme. Eu acho que todo diretor ele tem que conhecer um pouco do ritmo, né? Não é só o editor também. O editor também, mas o realizador ali, o diretor, eu acho que quando ele entende um pouco essa parte, né, essa coisa da dinâmica, do ritmo, dessa colagem de sons ali, mesmo que ele faça ali uma brincadeira, só para ele entender melhor esse processo, né? Eu acho isso riquíssimo, né? E dali saem coisas geniais, né? Eu acho que é importantíssimo, né, ter essa noção. Por isso que eu acho ruim, porque tem muita gente que descuida, né, dessa parte de som. Não, depois eu chamo alguém ali para fazer a trilha, como se fossem duas coisas separadas, né? E ele tem que estar casado, né? Eu acho que é o grande diferencial dos filmes, né? Os filmes realmente bons, você vê ali que, teve um trabalho dos dois lados, né? Não tem um descuido, assim. Verdade. Massa. Tem um cuidado e um roteiro, né, específico, assim, para o som. Por isso que eu tinha pontuado isso. Uma coisa que eu fico, assim, né? A gente que é da área, a gente sabe, pelo menos preza falar e entender a importância do som e da fotografia. Para as pessoas que são leigas e que às vezes assistem alguns filmes e que pensam em algumas coisas, sei lá, para ter essa experiência audiovisual mesmo, né? Uma técnica, aprendi quando estava na faculdade, sei lá, das minhas primeiras matérias de som, minha professora passou um filme pra gente e depois falou pra gente tirar o som e só ver a imagem. E depois colocar nos fones de ouvido no volume máximo. Gente, essa experiência sensorial é incrível, assim, é incrível, porque as pessoas precisam entender. E a mesma coisa eu fiz com os filmes de vocês. Você viu sem o som, só para ver as colagens. E aí, quando eu vi as colagens, né, e as imagens, tanto que eu percebi quando o Alex falou, tem alguns que não foram os 24 frames, e de fato eu falei, olha, ele só mexe aqui, parece uma coisa de HQ mesmo, coisas mais antigas, né? E por outro lado, também eu coloquei no fone do meu celular e coloquei no máximo, para ouvir as músicas também, né? A trilha como um todo. E é por isso que eu frisei, assim, gente, o desenho do som e o roteiro de som, ele é tão importante quanto da fotografia, tanto da imagem, porque todo mundo despreza muito o som e acha que a fotografia é tudo, mas não. Acredito que é composto e, por vezes, tem filmes e tem projetos, né, audiovisuais que o som é tão mais incrível do que a própria imagem, sabe? E aí é isso, assim, façam esse teste. E para todo mundo que tá aí, para o pessoal que tá em casa também, assim, tudo que você assistiu ou que não assistir, tira o som e depois bota no fone, porque funciona muito. É outra coisa. Eu assim, não sei se a gente, o fato de, né, eu e Lu, a gente começar a nossa vida artística na dança, né, que é muito influenciada pela música, assim, o trabalho da Lu também, mas eu tô falando mais de mim, pessoalmente, eu não consigo, todo personagem que eu vou fazer, eu tenho uma playlist do personagem, assim, são as músicas que aquele personagem ouve. E aí eu sempre trabalho em cima das músicas, vou voltando a ouvir a música, então eu sempre fico no set com o fone de ouvido ouvindo as músicas, que vão me levando no sentimento dele, nas questões dele, né? Enfim, eu acho isso uma coisa muito engraçada. Até tem um espetáculo que inclusive virou curta, se vocês depois quiserem ver lá, não é uma animação, né, um live action, que chama Entre Pontos. Quando eu fiz o espetáculo, eu convidei o músico que ia fazer a trilha, que é o Christian Tunes, eu não sei se vocês conhecem, Jackson e Gu, o Christian Tunes aqui de BH. E aí foi engraçadinho, porque eu chamei o Cris e falei assim, Cris, é o seguinte, eu tenho um espetáculo de dança que eu estou fazendo, e eu preciso de uma trilha e tal. Ele falou, me explica vamos lá para eu ver, faz o seu espetáculo, me mostra que eu faço a trilha. Eu falei assim, não, eu vou te falar
do que se trata o meu espetáculo, né? Um tema do espetáculo. O meu espetáculo fala sobre isso. E eu quero que você faça a música. Mas como é que você vai ensaiar? Eu falei, não, eu não quero ensaiar em cima da sua música. Eu quero compor uma obra de dança, de dança, teatro, o que seja. E aí eu quero que essa música sua seja composta não vendo esse espetáculo, e eu vou ensaiar não vendo a sua música, e eu depois quero ver como que a música interfere no meu trabalho. Eu não tive que mudar absolutamente nada no trabalho. Eu tinha feito a música para o trabalho. Assistindo os ensaios, né? Parece que eu tinha assistido os ensaios, assim. É assim, óbvio, uma coisa ou outra você sai, assim, mas foi uma experiência. Essa é uma experiência sonora também, né? Se você está com algo, depois vir. Óbvio que no cinema a gente não vai ter uma possibilidade, ou talvez tenha uma experimentação. Mas é uma possibilidade mais arriscada. Talvez o Alex goste até dessa possibilidade. Ele já falou comigo que gosta. Gostei, me identifiquei. Eu achei muito foda isso, assim. Desculpa, falou da dança, né? Agora eu tô apaixonado pela coreografia do Mercy Cunningham. Nossa. E assim, a trilha é John Cage, basicamente, né? E assim, eu tô compondo tudo assim, inspirado em Mercy, John Cage, Mercy Cunningham, tudo pra mim é Mercy Cunningham, sabe? Realmente, eu tô muito experimentando esse tipo de sonoridade agora. Sensacional. Tem uma pergunta aqui da plateia, da Ana Lúcia, ela tá perguntando para Marina. Ela está perguntando, Marina, se foi o seu primeiro trabalho como atriz, e se o que você fez depois disso te despertou para continuar na carreira. Como atriz, acho que eu fiz, alguns comerciais quando era pequena, isso. Daí eu sempre fui afim de, de teatro, é uma coisa que eu tenho uma paixão grande por isso, assim. Acho que eu fiz, uns 8 anos de teatro durante a vida, assim, no geral, que é muito bacana, eu acho muito massa. E locução, eu fiz quando era, também, acho que eu tinha uns 12 anos, por volta dessa época que eu fazia algumas de publicidade. E agora, por causa disso, acho que é realmente, influências do pai, da minha mãe e tudo mais, questão de cinema é algo que eu me interesso muito. Faço escrita criativa agora, então, uma coisa que eu gosto bastante é roteiro, e esse tipo de narrativa. Então, acho que isso é muito bacana. Máximo. Legal demais. A Marina fez durante o tempo aquela voz, oi, da oi. De quem? Legal. De quem? Da oi. Ah, mentira! Sério? Eu sou famosa. Minha vida mudou. A primeira vez que eu trabalhei com a Marina, ela tinha 10 meses de idade. Era um filme na verdade, não fui eu que trabalhei, foi a mãe dela, era um curta da mãe dela, da Ana Luz, e Paris ou Rubis. A Marina tinha 10 meses e a gente queria botar a Marina no filme. Foi isso? Não era o Planos, foi um outro curta, esse foi meu. Enfim, a Marina, o Steadicam errava sempre. Já era 10 da noite, a Marina chorando de cansaço. Aí eu falei, cara, tu vai ter que acertar. É a única vez que ela vai... E ela chorando, eu falei, Marina, por favor. E ela chorando. Aí eu disse, foda-se, vai... Câmera, ação. Quando eu falei ação, ela parou de chorar, se encheu assim, ó. Olha e ela. aí rolou a cena. Cara, eu e a mãe dela, a Ana, nos olhamos. Essa aí é a atriz. Desculpa, eu já falei pro Gustavo, eu sou pai coruja pra caramba. Ai, amei. Sensacional. Mas é maravilhoso, né? Esse apoio assim, total é maravilhoso. E assim, roteiro, né? Tá indo pro lado que eu, pessoal, a gente tem cada dia mais estudado mais roteiro aqui, e assim, é onde começa. Apesar, Alex, é interessante, ele até comentou comigo, poxa, eu acho que eu gosto dessa coisa do first impression, que chama? First impact. First né? impact. A primeira, eu quero receber o impacto, né? Chegar... Eu já consegui fazer isso algumas vezes, assim, não me recusar a ler roteiro, me recusar a ver locação, a fazer reunião. Chegar lá, olhar, vamos fazer assim.
Ai, amei. Já rolou. Eu tô vendo Algumas pessoas deixaram. Camila, que é produtora, imagina se chegar desse jeito, você vai morrer. Não me contrata pra esse filme, pelo amor de Deus. Tô brincando, Alex. Adoro, sou super assim também. Assim, né, eu gosto muito do planejamento, mas eu entendo também que são linguagens e que essa realmente funciona. Mas quando você falou isso de First Impact, no primeiro momento eu fui lá na minha psicóloga, porque minha psicóloga fala, no primeiro momento, não pensa, responde. Porque assim, às vezes, né, eu digo, sei lá, às vezes a gente chega num lugar, o primeiro impacto que a gente tem da natureza, do que você sente, do que qualquer coisa que te... Qual é o primeiro impacto, né, que você sente? Aí depois você entende o que quer e vai procurando as coisas, né? E talvez isso prejudique ou não prejudique, né? Mas, enquanto produtora, é muito complicado porque vai dar alguns problemas, a não ser que é isso, não temos roteiro, vamos para um lugar, vamos. Então vamos, é isso. Todo mundo sabe como é que vai funcionar as coisas, né? A gente já existe com isso, né? Total. Igual o improviso na música, né? É uma coisa que eu gosto muito também. Essa coisa de improviso. Primeiro acorde ali, você vai e sente, né? Aquela coisa de ter o feeling. Assim. Eu e o Gustavo, a gente já improvisou muito também. A gente participava de um trio, tinha muitas partes assim que era improviso e tal. E eu acho que toda criação parte de um improviso, né? Se for olhar, né? Toda música, mesmo que toda planejada e estruturada, a primeira vez que você tocar ela vai ser um improviso. Você estava improvisando aquele tema, aí você viu alguma coisa ali e começou a estruturar ele. Então, acho que esse momento é importante mesmo, igual o Alex falou. Eu também gosto muito disso, não só na música, né, assim, vários momentos da arte, né, em geral, mas na música é um negócio que me pega muito, assim, essa coisa do improviso. Assim, demais. E essa relação do improviso é bem interessante, porque quando eu compus a trilha também inicial do filme do Jackson, Contrastes, eu falei, não, vou compor, vocês tocam aí, eu acompanho aqui, escrevi e tal, deixei. Aí eu fiz a guia. Aí no que eu fiz a guia, a coisa ficou interessante. Eu falei, então vamos juntar isso aqui. Não era uma coisa que eu tinha planejado de colocar a viola, mas como ela acabou sendo guia, ficou, aí a gente foi fazendo as colagens, as montagens. E esse processo é muito legal nesse sentido, né? Porque você vai escutando uma outra coisa que você não escutou. Papel, às vezes você não tá com o instrumento na mão. Porque eu tava compondo para um instrumento que eu não toco. Eu tava imaginando o som na minha cabeça, né? E de repente você joga o som e você fala, opa, peraí, isso fica bonito isso aqui. Não, então vamos fazer assim. Aí você tá lá no estúdio, a pessoa tá lá, vamos experimentar isso aqui também, vamos brincar com essa frase. E eu acho que esse processo é muito legal. Vão surgindo outras camadas, né? Outras texturas, assim. É interessante. Que legal. Que legal. Demais. Sim, isso que você falou me lembrou um pouco o filme do Luquinha, né, por conta dessa criação desse idioma, dessa linguagem. E aí, como isso é rico, né? Porque você sente essas texturas, assim. Me lembrou muito O Menino e o Mundo, do Ale Abreu. Não sei se todos vocês já assistiram o filme, mas ele fez isso. Não tem fala nenhuma que a gente compreende, mas a gente entende o filme inteiro. E é exatamente isso, assim, o poder dessa camada sonora, né? Às vezes eu falo errado trilha, podem me corrigir, mas eu não falo só da trilha específica, é de todo o desenho sonoro, tá? Porque é isso também, assim, às vezes a gente não entende nada, mas a gente entende tudo, porque é tão rico e compôs com tantas coisas, e com aquele movimento que você escolheu, aquele desenho, né? E aí você vai entrando nessas camadas. Eu amo som, mas eu confesso que eu não sei fazer, não sei mexer. Eu gosto de ouvir. Ele usou quantas camadas, quantas coisas. No Luquino, isso que você falou também isso. Eu não escrevi roteiro, né? Estava improvisando. E eu achava que o idioma, criar um idioma, ia favorecer esse tipo de expressionismo, né? Sabe? Eu não deixar explícito, você deixar aberto, né? Deixar uma coisa onírica, né? Eu achava que isso era importante no filme. Essa ideia, na verdade, veio eu me lembrei de um filme do Oswaldo Scandeias, eu não lembro um filme, que os animais, os atores eram dublados, eram sons de animais, né? O Agnaldo Royal trabalhava no filme. Era uma adaptação de Shakespeare, eu acho que era de Hamlet. Não estou lembrado. E assim, quando eu vinha o coronel, né? Sabe, eu tinha um passarinho. Cada personagem tinha
é um filme que eu via dos anos 80, Underground, Oswaldo Candeia, não sei, não me lembro. Então isso aí me veio assim. É um filme do Oswaldo Candeia que eu não lembro o nome, sabe? Procurar. E nessa época eu trabalhava no Museu de Comunicação lá de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, e o Jorge Furtado era diretor e ele me chamou para catalogar os filmes. Então eu via todos aqueles filmes e eu achei esse filme assim, eu achei incrível esse tipo de expressão sem não explícita, né? Sabe? Realmente a expressão, sabe? A voz a serviço só da expressão. Então, por isso que eu buscava as sonoridades, né? O ET tinha que ser afrancesado e por aí vai. Eu gosto muito disso também, do não explícito, né? Porque eu acho que às vezes um filme fica fraco, né? Quando você deixa tudo explicadinho, aí você vê uma coisa acontecendo na imagem e a pessoa falando aquilo ainda, né? Fica redundante. Demais. Então, às vezes você não precisa de certo diálogo, às vezes você não precisa daquela música ali, que está ali também, às vezes, uma música super emotiva, num negócio que é emotivo, que às vezes também não precisava. Então, eu gosto dessa coisa de não ter o explícito também. Até no contraste também, eu fiquei nesse dilema. Eu fiquei assim, será que eu deixo explicadinho que isso aqui foi uma viagem que eu fiz, e sei lá, vai ter um narrador que vai falar, eu estava aqui em Jerusalém, aconteceu isso. Tá claro, eu eliminei total, eu falei assim, não vai ter nada de, nem texto, eu ia deixar pelo menos um texto, depois falei, não, fui cortando tudo, falei, não quero ter narração, não quero ter voz, texto, não. Mas você já tinha cortado antes, não? Você cortou tipo no roteiro ou você cortou... Não, tava ainda na ideia, só na ideia, eu tinha cogitado isso, mas depois eu já falei, não, vou cortar fora essa ideia. Tem um lance do Luchino que também eu trabalho muito em cima da colagem, é como o Xing, sabe, é um oráculo, sabe, a imagem tem que bater em quem está vendo, né, sabe, muita gente vê o filme e olha para mim e diz assim, era para eu entender, sabe? Eu falei, sabe, eu acho que para mim importante é que o filme fale para você, sabe? Ele te projete alguma coisa íntima sua, sabe? Como o Xing é. Então o Luchino tem muito disso, né? E o meu trabalho de colagem tem muito disso, né? Ele é meio... Eu busco sempre trabalhar como um oráculo. Tem uma pergunta da plateia que chegou aqui, tem tudo a ver com isso. É uma pergunta do Marcelo. Ele está perguntando assim, quais as interpretações mais loucas para a história de Luchino que você já escutou? Na verdade, não me lembro de alguém ter interpretado, não. As pessoas, na verdade, sempre... É engraçado, né? E o Cristiano mesmo me contou que ele foi exibir o filme numa produtora e ele contou que a cara das pessoas é a mesma cara que todo mundo que fazia para mim quando acabava o filme e as pessoas falavam assim... Aí olhava para mim e perguntava, era para eu entender alguma... Essa é a frase comum. Era para eu entender alguma coisa... Eu falei, você entendeu tudo. Então, na verdade, ninguém tentou traduzir o filme para mim até hoje, na verdade. Mas, realmente, ele tem esse apelo dramático, principalmente. Eu acho que a trilha foi importante, sabe? Eu até achei interessante essa experiência de tirar o som. Eu nunca experimentei porque eu tenho medo de não gostar do filme até. Porque, para mim, é um todo, entende? E é uma ópera. O filme é uma ópera, sabe? Aquele drama, aquela repressão naquela mulher, sabe? Aquele cara que não está nem aí para o casamento, ele quer ir para raptar frades, né? Ele pega o avião dele e vai roubar frades porque os frades geram energia ou são bonitinhos, eu não sei. Eu não entendi, ainda estou decifrando o filme. Eu não entendi ainda. Adorei isso. É que é um idioma complicado, né? Eu explico isso no começo do filme com aquela legenda, né? É sensacional. Estamos trabalhando. Sensacional. Tem uma pergunta aqui da plateia também para o Jackson.
É a Camila. Camila! Ué. Outra Camila. Peraí, tô perdida aqui nas perguntas. Eu vi nos créditos que tem uma pessoa para direção de animação, para roteiro e outras pessoas para animação. Como que funcionam as funções no cinema de animação? Acho que, na Eu acho que verdade, deve ter pensado só o Jackson que animou, né? Na verdade, eu animei, digamos assim, 83% do filme. 83 é ótimo. Porque 100% do filme. os meus processos também variam, né, de filme. Tem filme que eu animei tudo sozinho, tem filme que teve equipe, beleza. No caso do Contrastes, como teve essa coisa também muito pessoal dos desenhos dos cadernos, né, eu fui fazendo a maioria dos desenhos e já fui animando. Aí eu meio que separei um pouco por técnica, né? Como eu falei que eu trabalhei com outras técnicas, a rotoscopia e o stop motion, aí eu chamei 2 animadores para essas técnicas diferentes, aí eu acho que ia ficar interessante, já que eu já estava num outro processo, né, muito definido, com o meu estilo de desenho e tal, aí eu achei interessante separar assim. Então, o Diego Ackel, um amigo meu de Fortaleza, trabalhou o stop motion, e o Thiago Franco trabalhou na parte das rotoscopias lá, nas silhuetas. Mas, assim, respondendo de forma mais geral também, né, como funcionam essas funções da animação, basicamente você tem essa flexibilidade, né, porque uma animação pode ser toda feita por uma pessoa só também, no caso de umas animações mais autorais, né, umas animações que têm um estilo, um desenho próprio, ou você pode ter também equipes gigantes, né, igual esses longas da Disney ali, que você vê lá que tem 500 pessoas trabalhando. Então, tudo pode ser setorizado, né? Você pode ter lá uma pessoa que fez o roteiro, você vai ter um diretor, você vai ter umas funções tem live action, tem no documentário, né? Você pode ter um produtor, você vai ter lá o editor. A diferença é que, dependendo da técnica, né? Às vezes dificulta e às vezes facilita você trabalhar com várias pessoas, né? Então, se você está trabalhando uma técnica, igual, vamos supor, uma colagem igual do Alex, você pode ter uma pessoa só para fazer os recortes, a composição das imagens, e outra pessoa para animar isso, né, em outro programa. Então, beleza, você pode setorizar dessa forma. E aí uma pessoa, dependendo de onde você vai animar, vai ser num software específico, aí você vai ter profissionais que vão estar bem qualificados para aquele tipo de programa e não vão estar qualificados para outro, né, por exemplo, para trabalhar o desenho, né. Porque às vezes a pessoa fala, eu não desenho, queria trabalhar na animação, mas eu não desenho nada. Não precisa de você desenhar, né? Além de você ter várias técnicas que você pode trabalhar, né, um stop motion com objetos, com pessoas, animação com recortes, seja manual ou digital, a partir do momento ali que você recortou, depois você vai animar aqueles recortes. Então, você não vai necessariamente trabalhar com desenho em si, né? Então, você tem essa flexibilidade, né, das funções, né, dentro da animação. E nessas equipes muito... Desculpa, pode falar, Camila. Eu acho ainda assim, que depende muito do projeto, muito do orçamento e do tamanho do seu projeto também. Porque, por exemplo, quando são projetos mais autorais, e nesse sentido, eu acho que sobretudo, né, quando é mais ilustração e também talvez stop motion, eu consigo fazer sozinho, por exemplo, vocês conseguem fazer sozinhos, mas aí, sei lá, se a gente for pensar numa produção maior, nem precisa ser numa blockbuster, por exemplo, assim, aí você tem o diretor, o roteirista, aí você tem alguém que vai fazer só os concepts para você, que são os desenhos dos bonequinhos dos seus personagens. Tem pessoa que só faz isso, que são os ilustradores, né, que fala. Aí, aí disso você passa para uma equipe de criação, que vai criar e fazer o 3D do seu personagem. Tem uma equipe só para isso. Tem projetos que tem uma equipe só para por exemplo, sei lá, finge que todos nós somos um personagem. A gente tem uma equipe para cada um de nós. Então, uma pessoa só mexe com a Camila, outra pessoa só mexe com a Marina, outra pessoa só mexe, entende assim? E que vai fazendo todas essas animações. Para além disso, tem também os storyboarders, né? Que faz o storyboard, que são desenhos rapidinhos, tipo, como é que fala? Em quadros da história como um
todo. Então você nem precisa saber desenhar às vezes, você precisa imprimir a ideia daquilo que o filme ou o projeto inteiro tem. Então isso varia assim muito, né, do projeto. É uma pergunta muito complexa, ao mesmo tempo muito ampla, né? Depende muito, assim. Às vezes pode ter muitas funções, às vezes não precisa ter nenhuma função. Aí você vai ter um diretor de arte, mas esse diretor de arte na animação vai fazer o quê? Porque daí tá tudo muito junto, né? Por isso que eu penso que o audiovisual e o cinema, de certa forma, é uma arte coletiva também. Porque aí o filme é meu, digamos assim, enquanto diretora, mas você é meu diretor de arte e você pensa isso junto comigo, mas é você que vai fazer essa arte para mim. Então, o trabalho é nosso. Aí vai se tornando, né? Depois que você cria, eu acho que isso torna para o mundo, assim, para as outras pessoas também, sobretudo da sua equipe. Então, não sei se foi a Camila que fez a pergunta, né? Se você tem interesse de trabalhar com animação, Camila, pesquisa um pouco, procura. Tem o pessoal da Branima, que é a Associação Brasileira de Animação. Lá tem muitas... Você pode entrar em contato com as pessoas, saber das funções, as escolas, né, que tem no país inteiro, independente de onde você estiver, assim. E até para entender essas funções também, sabe? Outra coisa que eu tenho visto agora na pandemia são muitos cursos online. Eu virei a doida dos cursos. E aí, só você não, viu? Não, que bom. Bom saber. E aí, essa semana, eu vou até lá mandar no grupo para vocês depois, que a Pixar liberou alguns cursos gratuitos deles, assim. Aí tem sobre script. Peraí, deixa eu só mudar vocês de tela rapidinho, tem o nome do curso bem aqui. Cadê, meu Deus? De storytelling. Muito legal, de graça, assim. E eles traduziram, colocaram legenda, na verdade, né? Quem entende inglês facilita, mas não, eles fizeram legenda agora português, também tem espanhol também. Então, assim, procurar vários cursos e videozinhos no YouTube também. Como faz animação, como funciona, processo de criação e making off. Making off de filme, acho que é a melhor forma de entender também como que funciona. Como que foi. Ai, legal demais, gente. Essa explicação, Camila, ficou bem servida de explicar de todo mundo. Nossa, valeu muito a pena. E reforçar também. Mas eu não sei desenhar, tá vendo? Eu fico impressionado. E também que é interessante também, como os, né, a gente estava falando, tem que procurar a obra do Norman McLaren. Norman McLaren. Sabe? Que o cara foi o inventor da maioria das técnicas que nós conhecemos. Né? O cara realmente, pesquisando a obra dele, você pode ver que não é só desenhar, não, tem de tudo. De tudo, né? É legal. Verdade. Só fazer uma pergunta para o Alex, você já falando de referências, você também curte o Terry Gilliam? Porque me veio à cabeça uma hora que eu vi lá as colagens, assim, o trabalho do Terry Gilliam lá do Monty Python. Sim, é fantástico. Eu adorava. Você começou na década de 80, né? Você deve ter assistido bastante. Muito, e realmente, aquilo ali, e tem uma característica muito inglesa, né? Aquelas colagens do Terry Gilliam, é impressionante, você vê, você enxerga a Inglaterra ali, é muito... tem muita identidade, né? Ou ele criou, mas não, ele tem referências até vitorianas, né? E realmente, ele é uma influência para mim. É engraçado vocês comentarem isso, porque uma das perguntas que eu tinha até feito aqui, mas eu tinha feito na realidade por contrastes, mas eu acho que pensando nisso agora que você levantou, Alex, ela cabe muito pro Luchino também. E eu fico sempre tentando pensar em como que essas coisas cruzam dentro da nossa cultura também, porque, por exemplo, o Contrastes, que é um filme que está aí, né, nesse ambiente de Israel, o Luchino que traz essa imagem, realmente você está falando total, isso aí me lembrou uma composição europeia, assim, né? Bem característico, né? Mas elas, de alguma forma, elas conversam. Não tem como você não conversar com a nossa cultura, né? Porque... Eu acho o Contraste um filme, apesar de se passar em Israel, eu acho que ele tem mais brasilidade que o Luchino, sabe? Sim. Eu acho que é muito por essa influência de... sim. Não, por tudo, até mesmo o teu traço mesmo, a maneira como fala, sabe, você me lembra muito Cordel. Sim, lembra? Me lembra muito Morte e Vida Severina também, a animação. Assim. É verdade. Severina. Essas referências. Então acho que tem. Já o Luchino não. O Luchino é um filme onírico, é surrealista. Realmente, eu assumo as minhas influências
europeias, Terry Gilliam, McLaren escocês, né? Então eu assumo minhas referências, sabe? Tem pouca Brasil. O único momento que eu quis ter uma certa brasilidade no filme foi na parte da guerra, quando os frades atiram lá, eu não me lembro o quê, mas eu disse, olha, finalmente eu fiz alguma coisa me remete ao Brasil. Mas eu não lembro o que é, porque é muito medieval aquela paisagem. Né? Total. Mas tem um 14 bis voando ali em alguns momentos. Pois é. A todo instante ele tá ali também salteando alguma coisa, aquela hora aqueles negócio verde que ele leva embora. Ele tá ali. São os casulos. São os casulos com os padres presos, né? Que essa relação, que dentro ali que quando ele chega no aeroporto, naquela parte que ela passa de carro por trás dele, você vê ter umas caixas com as cabecinhas dos padres presos lá dentro da caixa. Isso é um pouco daquela versão dos surrealistas da Igreja Católica, né? Então não podia deixar de ter assim, sabe? De eu brincar um pouco com isso, com essa versão surrealista, uma visão crítica, né? Os surrealistas sempre tiveram essa visão crítica, esse antagonismo com a Igreja, né? Com a Igreja. Então acho que, de alguma forma, eu quis trazer isso também, porque quando eu comecei a fazer o filme, a Marina tinha me dado um livro, A Teoria da Conspiração. É um livro fantástico. Ela sabe que eu adoro conspiração. E 500 conspirações. Tem Tuareg, por exemplo. Quando eu começo o filme, eu digo que um cineasta de Tuareg, né? Que Tuareg supostamente é um país de outra dimensão que fica localizado onde aqui na nossa Andorra, né? E eu coloco assim os arcanos surrealistas, né? Que foi uma invenção do André Breton, onde ele era cartomante e os outros surrealistas, cada um era uma carta do tarô, né? E cada um tinha a incumbência de fazer algum tipo de loucura no mundo para subverter a ordem burguesa. Então eu fui muito fiel ao surrealismo, à escola surrealismo, a Breton, sabe? Eu queria muito ser fiel a eles. Gente, amei. Já vamos marcar depois pra gente falar sobre tarô e teorias da conspiração. Ai, meu Deus. Que ótimo. Esse livro é fantástico. Ai, que ótimo. E você, gente, Jackson? Teoria da conspiração? Não. De onde que a cultura brasileira assim atravessa o seu filme? Foi essa pergunta? Foi essa pergunta. Inclusive, quando começou o filme, eu vou te ser sincero, eu não tinha nem notado que começou ali numa feira, e eu sou uma pessoa, eu amo feira de rua, assim, fanático até da feira. Eu sou assim, eu tenho na minha meta de vida é ir em Belém para poder visitar o Ver o Peso, assim. Então, quando eu vi aquela ruelinha, assim, e a galera comprando com tomate, eu falei assim, opa, isso aqui é ali no Mercado Central, ou sei lá. É Brasil, né? Brasil, assim, né? O mercado ali, aquele mercado que eu retrato no filme é lá em Jerusalém, a Shuk lá. Também é similar a tipo, um mercado central aqui e tal. Você tem lá aquela quantidade de grãos, tem a parte ali de queijos e tal. Eu também adoro mercados e feiras, assim. E, assim, você tem umas semelhanças, né? Agora, eu acho que no fim das contas também, a gente acaba sempre colocando um pouco do que é nosso, né? Meio inconsciente também dentro do filme, né? Meio indiretamente, assim, a gente acaba colocando, né? Seja no estilo, na narrativa, na forma de ver, né? Porque ali o filme tem cenas de Israel, mas é feito por um brasileiro, né? Se fosse feito por um israelense, ia ser outra coisa, né? Então, assim, é uma visão, um recorte, alguém, né, de uma outra cultura, de um outro país e tal. Eu acho que tem muito isso, né? Tem umas coisas que... É igual, por exemplo, eu percebi isso nas animações também. Tem animações de alguns países que são bem peculiares, são umas coisas ali que são totalmente diferentes da nossa. Você pega ali uma animação da Estônia, tem uns negócios muito mais surrealistas, mais próximos aí do filme do Alex, por exemplo, umas coisas ali que às vezes pode não ser tão com recorte, mas assim, outras técnicas, mas tratando muito de surrealismo, então. Enquanto você tem uns filmes italianos de animação, que tem muitas coisas ali, muito simbólicas, e muitos filmes manuais, expressivos e tal,
E às vezes eu percebo assim, pô, ali não parece com nada de animação brasileira, por exemplo. Você tem ali umas características, não é só um elemento, né? Assim, não é só, tem um cenário ali do lugar, não é nada disso, né? É uma forma mais narrativa, né? Tem um negócio, algumas características ali que fazem parte, né? Então, acho que a gente acaba carregando isso, né? A gente sempre carrega alguma coisa do que é pessoal, assim, da nossa cultura, nos filmes, né? Ou na música também, então. Eu acho que, se não me engano, rolou até umas bandeirinhas do Brasil em algum momento, parecia que me passaram ali, não passaram? Sim, porque tem uma hora que tem são várias manifestações, né? Aí tem uma em Israel, uma na Palestina, e eu falei, vou pôr uma no Brasil aqui também. Aí passa rapidinho, assim, só para dar de relance, assim. Então, tem o 7x1. Tem o 7x1. O 7x1 eu assisti lá, né? Meu amigo de Israel me apresentou. Olha só, eu trouxe meu amigo brasileiro aqui, ó. Vamos ver a Copa do Mundo. Meu Deus do 7x1. Foi o único jogo. Durante a Copa eu fiquei toda em Israel, né? Esse foi o único jogo que eu assisti inteiro. O único jogo que eu consegui ver completo. Você foi pé frio, então? Total. Foi o único que a gente assistiu, né, também. Na minha terra, na nossa terra. No final do jogo, você chegou e falou assim, gente, na realidade é pro Brasil, mas é porque eu nasci no Uruguai, foi uma coisa, a gente não sabe muito bem se foi Brasil, se foi Uruguai, tava na fronteira. Começa agora, abandonou a Espanha. Mas, quer trazer uma pergunta aí, Camilinha? Não é bem uma pergunta específica, mas era isso assim mesmo, né? De como os filmes acabam se tornando autobiográficos. Porque não só da trajetória individual de cada pessoa, mas do que nos aproxima também, enquanto brasileiros, né? Porque a gente veio de um Brasil que foi colonizado, então a gente tem os nossos traumas coletivos, digamos assim. Talvez o que a gente está vivendo agora venha a ser também um novo, né, processo, assim. Então, assim, acaba que apesar de ter referências de outros países dentro dos filmes, né, dos dois filmes, tem muito de vocês nele, e tem uma impressão que se torna única enquanto brasileiros, digamos assim, enquanto pessoas, né? E aí é isso, só nesse sentido que eu ia dizer, porque por mais que a gente entre em várias coisas, em muitas referências, é sempre a nossa visão do mundo daquilo, por isso que eu acredito que é isso, é a forma que você vê, é a forma que te toca, como o filme te atravessa, e essa música também, essas colagens também, e esses desenhos, sabe? Eu acho que tudo isso faz parte de quem a gente é, de quem nos compõe, e isso se torna o nosso filme, que eu acho que é muito autobiográfico, sabe, assim? E agora que a gente conversa, trocou essa ideia, eu falo, meu Deus, vocês são muito filme de vocês, assim. Muito engraçado, né? Não consigo dizendo, assim. Que legal. Foi minha visão. Que legal. Eu até, né, entrando nisso, né, o filme tem muito a ver com a gente, e essa escolha, até vou trazendo um pouco da escolha do Alex, assim, pelo esse ambiente surreal, que também é meio experimental. Inclusive, eu vi o filme, e na época que eu vi a primeira vez, eu acho que você tinha acabado de me mandar um outro filme que você fez para uma exposição. Teria uma exposição. De máscara, internacional de máscara, o MASC. E eu fiquei assim, depois eu fiquei pensando assim, caraca, velho, olha que coisa, né, assim, porque fazer animação é um processo muito longo, né, isso era até uma outra pergunta que eu ia fazer, assim, quanto tempo de produção que são os filmes, né, mas eu acho que a próxima pergunta é essa. Mas eu fiquei pensando numa coisa que, eu acho que talvez isso no live action também, né, mas na animação, aproveitar que você está aqui, né, então falando desse ambiente, eu fico pensando assim, como conseguir, porque talvez seja um dos maiores problemas, que é o financiamento para fazer isso, sabe, assim, como que a gente consegue um financiamento para fazer um filme experimental, seja ele live action ou, no caso, animação? O que vocês acham disso, gente? É fácil? Pergunta, aquela resposta, né? Assim, eu desisti de esperar, entende? Assim, eu quero fazer um filme, eu faço, sabe? Eu já perdi meu tempo. Teve uma época que, quando eu comecei a trabalhar, era cinema, película, né? E não dava, não tinha como. Aí depois vieram as câmeras de vídeo, as VHS, aí começou. A partir da VHS, não precisava mais esperar para fazer um filme. Você estava com vontade, você fazia, né? Eu até fiz alguns filmes com editais, financiamentos, tudo mais. Mas, assim, dos anos 90 para... Não,
de 2000 e pouco para cá, 2004, 2003 para cá, eu não entrei em nenhum edital, porque quando eu quero fazer um filme, eu tenho que fazer na hora, porque eu não tenho saco. Ele vai morrer se eu esperar, entende? Tem que ser tudo na hora, sabe? Então, eu não posso nem falar. E um filme, para mim, assim, quanto mais rápido for, melhor, sabe? É uma operação relâmpago. O Luquino, acho que eu fiz em 2 meses, sabe? Acho que deve ter umas 800, 900 artes, né? E trilha e coisa assim. Eu acho que eu levei uns 2 meses, e eu levei 2 meses só porque o computador, filha da mãe, apagou a primeira versão, senão eu teria feito em, sei lá, 1 mês, 45, sei lá, em menos tempo. Então, tem que ser muito rápido as coisas. Mesmo assim, é um mês de produção, né? Porque geralmente as produções para um curta-metragem vai dar aí 5, 6 dias no live action, né? Mas você tem assim, trabalho de pós, né? Tem um trabalho de pós também, óbvio. Eu falando assim, a etapa de não, tô falando, sim. Não, curta-metragem, eu tenho rodado curta-metragem em uma diária ou 2, né? Olha aí. Nossa, que sonho! Que sonho. O Zoológico, que é um filme que está na plataforma que eu dirigi, que é do Google CEP, nós filmamos em uma diária, uma madrugada, isso foi, começo, assim, vamos dizer, somando, te garanto que não deu 24 horas. Olha isso, cara. De filmagem. Então, assim, é porque não tem verba, uma equipe é cara, sabe? Então, é alimentação, transporte. Então, você tem que enxugar. Curta-metragem que eu fazia nos anos 90 em 41 dias, 43 dias, as últimas vezes foram 20 dias, 21 dias, sabe? Pro curta? Houve uma vez nos verões, a gente filmou em 20 dias. Estava orçado 23, que nós filmamos em 20. Meu Deus! Sabe? Então, porque é caro. A diária de uma equipe é muito cara. E dá o mesmo trabalho, né? Não é porque é um curta. Eu digo assim, enquanto produção, um curta vai me dar o mesmo trabalho que uma série, o mesmo trabalho que um longo, o mesmo trabalho que um reality, por exemplo. Porque a gente lida com pessoas, né, e processos. Então, o trabalho não diminui. Só a verba que diminui. Então, você tem que ver o que compensa e o que não compensa. É verdade. Cara, a melhor época do mundo, eu acho aqui, porque, cara, a gente tem possibilidade de fazer. Você tem uma ideia, você faz. Você tem um celular com uma câmera, você pode editar no celular, você tem a Cardume para projetar o seu filme, sabe? Então, sabe, é um momento muito bacana isso, né? Você não precisa esperar, você não precisa mover um elefante branco, assim, gigantesco, pesado, né? Eu vou te falar, cara, outro dia a gente estava fazendo um filme, estava passando um filme, inclusive indico muito vocês verem, que eu não subi ainda, mas eu vou subir ele hoje. Chama Não É Só Isso, de uma menina da Bahia também. É um documentário sobre uma trans. E aí, foi engraçadíssimo, porque a gente viu o filme e eles usavam um filtro, e nós piramos no filtro, todo mundo assim, pô, que filtro foda desse filme. Aí nós fomos perguntar pra ela, pô, que filtro é esse que você usou, assim, pra poder trazer, porque ele dialogava muito com a temática do filme, um filme muito lindo, assim. Ela falou assim, não, isso não é filtro, isso foi primeiro a luz, é uma calcinha que eu coloquei na lâmpada, assim, e aí deu esse efeito. E aí depois tem um segundo efeito que é, eu projetei o vídeo e filmei da TV sendo exibido o filme na TV. Eu peguei, joguei meu celular e filmei com a câmera e filmei a TV. Só que isso gerou no filme uma textura... Uma distorção maravilhosa, assim. Nossa. Vocês não têm ideia. É maluco, assim, né? E aí, quer dizer... E aproveitar, né, falando aqui dos filmes, né, os 3 têm trabalhos que estão na plataforma, né, além desses trabalhos que a gente está conversando hoje, né, o Alex, diretor de fotografia do Zoológico, o que teria acontecido ou não naquela calma e misteriosa tarde no Jardim Zoológico, esse é o nome do filme. Acho que é manhã, acho que não é tarde, tem calma misteriosa manhã no Jardim Zoológico. Enfim. Enfim, é algo assim, pesquisa que vocês vão achar. O Jackson tem também... gente, a memória... O Homem que Pintava Músicas, que é maravilhoso também. Merece só do nome, o nome. Não é maravilhoso? E Camila fez a produção do Latossolo, né, Camila? Fiz o Latossolo. O Março também, gente. Então depois vocês assistam esses 3 filmes que são incríveis. Incríveis. Demais. Só complementando aqui
eu concordo também quando o Alex fala que a gente está no melhor dos mundos para produção, né? Então, você tem ferramentas... Hoje é fácil de fazer filme mesmo. Então, eu também gosto dessa ideia. Ó, quer fazer um filme? Vamos fazer, vamos produzir. E é claro que tem as limitações, né? Então, tudo vai ser flexível de acordo com as suas expectativas ali. Ah, não, eu quero fazer um filme aqui que é caro. Então, beleza. Então, você vai ter que entrar no edital, esperar, conseguir aqui, beleza. Agora, não, vamos fazer um filme aqui quero fazer um filme experimental. Então, vamos fazer, pá. Então, acho que tudo tem que se adequar nessa realidade também. Mas eu gosto muito dessa ideia, vamos pegar e fazer, porque os recursos estão muito mais acessíveis, né? Imagina fazer, né, filme há 70 anos atrás, 50 anos atrás, tudo era mais difícil. Fazer animação, então, tinha que ser feito na película, você não podia... não tinha nem outra saída, outro meio, né? Não tinha essa de jogar no computador, vou animar tudo no computador. Hoje em dia você tem 1000 ferramentas, né? Você tem 1000 técnicas disponíveis. O digital principalmente para animação, eu acho incrível, porque tá tudo... Tem infinitas possibilidades. Né? O lance não é nem tão longe, 70 anos, até 2000. Em 2000 é que o digital começou a entrar realmente, a ser acessível às pessoas. Então, antes de 2000 era complicado fazer um filme, sabe? Depois que entrou o digital, a coisa andou, sabe? Aí a gente começa a ver uma coisa que é muito legal, que é, assim, até a gente notando aqui, que para mim, assim, hoje, uma das áreas mais importantes é exatamente a que a Marina tá, da escrita, né? De onde vem tudo, né? Assim, não é só da escrita, assim, do planejamento, porque também eu acho que isso é uma coisa que também pode ser usada de outra forma, mas a criatividade lá no princípio dela, sabe, assim, de onde vem isso, sabe, assim. Hoje, por exemplo, a gente tem uma média, eu sou estatístico, né? Não sei se eu falei isso aqui com vocês algum dia na vida. Além de 1 bilhão de outras coisas. Mas a gente fez um cruzamento dos dados, porque os curadores, eles dão notas para os filmes, né? Eles dão uma nota que é finalística, para os filmes seriam ou não aprovados, e dão notas setoriais também. E uma das principais notas, uma das notas que mais influencia na nota final, apesar de ela não influenciar diretamente, porque não é uma média das notas setoriais, mas é uma média final, o que mais influencia na nota final eu vou dizer roteiro, mas assim, é o argumento, é a ideia, é a história, né? É o que mais influencia na coisa final, assim. E mesmo que essa história não seja uma história com uma narrativa clássica, né? Eu estou falando do contexto mais generalizado. A gente vê o quão é importante também partir desse... Agora a gente agora tem essas ferramentas tão mais fáceis, né, tão mais acessíveis assim, do que era há um tempo atrás. A preocupação acaba agora sendo outra, né? O que eu vou fazer com isso, né? Porque ao mesmo tempo que é fácil produzir, você também pode fazer... Aparece muita coisa ali sem qualidade, Sim. Sem filtro nenhum, né? Tipo assim, passa tudo, né? Então é possível tudo, né? Então você tem que saber tanto para você assistir, né? Quanto para você produzir ou estar em contato ali. Demais. Agora, realmente, seria um mundo incrível se, todo mundo vai ter recurso para produzir, ter uma equipe legal para trabalhar, seria lindo, né? Se todo mundo quisesse fazer um filme, tivesse essas condições, né? Vão trabalhar, todo mundo tem um salário bacana, beleza. A ideia é que a gente consiga isso, né? No Brasil não se está se estruturando ainda, né? Em termos assim, de indústria e tal. Agora, eu acho que é isso, são vários caminhos, né? Você tem esses caminhos dos editais, beleza, eu já fiz vários filmes com edital, já fiz vários sem edital também. Então, você tem que ter financiamento público, tem que ter políticas públicas, sim, beleza, tem que fortalecer o cinema. Agora, hoje em dia, você tem muitas ferramentas também, então é isso, ter outras formas de distribuição de curtas, tem a Cardume, olha que massa, não, plataforma incrível, tem que ter possibilidade de viabilização, de trocas, de permuta, você tem financiamento coletivo, você tem várias formas, né? Claro que umas vão se adequar melhor ao seu projeto, né? E você tem o famoso na raça também, né? Famoso na raça. Fazer, porque às vezes é um investimento, né? Às vezes não, vou fazer isso aqui com uma equipe pequena, vamos investir um dinheiro aqui nosso, que depois isso pode ter um retorno, beleza, pode ter um retorno depois com esse trabalho.
Aí o negócio é fortalecer todas essas ferramentas, né? Eu acho que tudo tem que estar presente, né? Não é só um nem o outro, né? Demais. Eu vou complementar um pouquinho, assim, eu concordo muito, entendo, assim, eu acho que são perfis também, né, de produtores, de realizadores, no sentido de, vou fazer, vou isso, vou aquilo, ou não, e tem gente que perde muitos anos esperando um tal de algum projeto que nunca entra, acaba não fazendo. Então, assim, eu não gosto muito desses dois extremos. E aí, eu sou mais prática, assim, eu gosto muito de estudar o que é o projeto. Sei lá, você me vem com esse argumento, que daí, meio que juntando um pouco de tudo que vocês disseram. Sei lá, Dani, você vem com argumento, então, ok, esse projeto vai virar o quê? O que você quer fazer com ele? Porque também eu acredito que muitas profissões, a máquina pode substituir o trabalho humano. A arte não. Então, a ideia vem da gente, é o que nos move. Então, é isso. Um argumento e um projeto vem desse sentido, assim, também, né? Que daí, o que a gente falou antes, que vem da experiência de vida, das referências, blá, blá, blá. Mas, ok, decidimos fazer com que esse projeto se torne alguma coisa. Qual que é a melhor plataforma para ele? Qual que é o melhor segmento? É um curto, um longo, média? Uma animação, um documentário? Alguma coisa? O que você quer dizer com isso, né? E aí você vai para essas linhas. Claro, tem edital, todos os países, e para qualquer produtor audiovisual a gente precisa de edital, né? De dinheiro público. Sim. Mas não só isso também. E de entender... eu tava muito nessa pira, assim, agora, porque, poxa, a gente trabalha na arte, trabalha na cultura, sobretudo com animação, a gente é trabalhoso, né, e agora tem um aplicativo que você baixa no seu celular, você faz um stop motion, posta no seu stories. Caraca, que é isso? Mas que bom também que é isso, porque a arte fica próxima das pessoas, sabe? Demais. Aí, às vezes, quando você falou isso, Dani, de misturar a métrica, não sei o quê, né, pra poder saber das notas, em que isso vem do roteiro, por outro lado, eu concordo e discordo, no sentido assim, tem gente que não escreve, não consegue se expressar escrevendo, é gravando, é lendo, sei lá, sabe? Através da fotografia, por exemplo, através da composição de uma música, às vezes você diz muito mais do que você queria dizer, em outras formas de dizer, tipo tocando ou fotografando, digamos assim, e não só na escrita, sabe? Então, às vezes, eu fico feliz e fico meio confuso, assim, para entender esse contexto, que é como que a gente vai continuar fazendo nossa arte, pagando as nossas contas, porque nem sempre o que nos dá dinheiro é aquilo que a gente quer fazer. Total. Então, um amigo que falou assim, eu preciso de dinheiro para colocar feijão e arroz em casa, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer um projeto que as pessoas não vão entender. Então, assim, é entender o meio termo desses dois mundos, né, de financiar o seu projeto e entender ele enquanto mercado de distribuição, de o que você vai fazer, e ir atrás de outros dinheiros, de patrocinadores, enfim. Mas também falar aquilo que você quer, o que te move, né? Que daí seja isso, nesse story, no stop motion que você conseguiu fazer, assim. Eu acho que é muito amplo. O audiovisual nossa, 1000 possibilidades, 1000, né, formas, assim, que a gente consegue se desdobrar. E aí, sendo um pouco mais prática, agora tem uma plataforma que se chama Da Gaveta. Não sei se vocês conhecem. Da Gaveta. Isso, Da Gaveta. Escrevam na newsletter deles. Vale muito a pena, porque eles mandam os editais do país inteiro e do mundo inteiro, que estão abertos, e formas de financiamento para todas as áreas, para dança, para circo, para música, para audiovisual, para não sei o quê, concurso que seja, se você quer. Então, se eles fazem um mapeamento, sabe, mensal. Tem tal lugar, abriu inscrição para tal lugar, não sei o quê. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente faz esse mapeamento, né? E aí falta alguma coisa, falta outra coisa. Mas esse da gaveta é super completo. E a outra coisa que eu tenho percebido também agora, durante a pandemia, são as leis emergenciais. Não só dos próprios estados, mas também de empresas privadas, né? Sei lá, eu vi a Natura, esses dias lançou um edital, o Itaú lançou outro edital, sabe? E isso, o que você faz da sua janela? Grave aí, mande seus vídeos. Até eu tenho um amigo que foi contemplado, ganhou o dinheiro deles, vai ser exibido dentro do território deles. Então, assim, possibilidade tem. É só a gente entender quais são esses caminhos e como que a gente vai chegar nessas plataformas, né? Para que a gente estoure a nossa bolha, que querendo ou não, a gente está na mesma bolha, e atinja esse outro público que às vezes não sabe, né? E que queira ver esses outros conteúdos. Nossa, isso. Demais. Legal. Mas, com certeza não é fácil, né? É sempre uma luta mesmo, né? Igual quando
né? A gente está citando aqui essas várias possibilidades e tal, mas é difícil, dá trabalho, a animação dá trabalho, não tem jeito, você vai ler, você quer fazer, não, preciso fazer essa ideia, beleza, mas você sabe que se você não tem dinheiro, você vai fazer sem dinheiro, mas você vai levar um tempo, você vai precisar ali dedicar ali todo dia, várias horas ali do seu dia para você dedicar naquilo. Então, é aquela coisa de encontrar esse meio termo, né? Encontrar o equilíbrio ali. Até onde você está disposto a realmente, né, dar o suor ali para fazer aquela obra, ou aquela música, ou aquela dança. Verdade. Ou, não, eu estou disposto aqui a tentar outros caminhos, que às vezes vão demorar, né? Aí edital é isso, né? Você tem a ideia em um ano, para você mandar o projeto no outro ano, para sair o resultado dele há 2 anos, e se for sair o dinheiro dele há 3 anos. Aí você já nem quer mais fazer o filme. Acabou, o tema passou, né? O tema passou. E a tendência já mudou, né? Às vezes você ia falar sobre pandemia, já acabou a pandemia, já vem outra coisa. Acabou, né? Isso nem pegou dinheiro. O Gu tá tentando falar, acho que tem... Não, porque é só complemento mesmo que eu achei interessante essa conversa sobre os financiamentos, como fazer, que o Daniel começou a perguntar como fazer, né? Eu tô igual a Camila em relação a essa coisa de fazer cursos, né? Então, entrei num grupo de mostra de cinemas africanos. E eu achei fantástico, porque essa relação da produção, qual que é a história da produção de um lugar, né? Como é que é feita a produção? Quem financia, como que financia, como é que chega aquele dinheiro, aquele aporte. E a gente assistiu um filme da Sarah Maldoror, que era pensado em Angola, que era o Sambizanga, pensado em Angola, mas ele era feito no Congo. E aí é um negócio muito doido, porque é essa relação, que tempo que a gente está hoje, quais são os financiamentos que a gente tem, quais são os recursos que a gente tem e as possibilidades que a gente pode criar a partir daquilo que é de hoje também. Porque existem vários limites, hoje também existem vários limites políticos, né? A gente está vivendo uma pandemia política também. E essas coisas, como é que a gente vai construindo essas outras referências e utilizando esses recursos, né? Um exemplo que foi feito lá em Angola foi o Geração 70, 80, não sei, um grupo de cineastas, de produtores, que eles fizeram um filme chamado Ar-Condicionado. Eles receberam 5.000 euros do Festival de Roterdã, e eles transformaram aqueles 5.000 euros em muito mais, porque eles fizeram um filme fantástico em Angola, em Luanda, falando sobre os ar-condicionados que caíam, né? Caíam, eles estavam cheios e eles caíam, não vou contar a história, né? Mas fantástico. Eles fizeram um filme no quarteirão deles, usando personagens, lugares, pessoas. A questão sonora é fantástica, uma mulher que faz a trilha sonora, eu conheço poucas mulheres que fazem trilha sonora, foi muito fantástico, a Aline Frazão. E, assim, um filme fantástico, trabalha som, trabalha cor, Alex, é um filme muito legal de cor, é muito bonito, por isso que eu também fiquei pensando nessa relação da coloração do filme, assim. Eles colocam uma cor fantástica, o som também, eles trabalham uma relação muito forte, porque tem um momento que o personagem ele tem uma surdez que você vai entender depois, a gente não consegue traduzir na hora, mas ele chega perto de umas pessoas e ele não escuta, mas aí tem a tradução do texto, e essas pessoas estão conversando. Então tem esse lugar também do não dito, do traduzido, e do que a gente vai entender daquilo. E é uma galera que está produzindo filme fantástico, assim, tem muita gente, né, tem muitos lugares, eu acho que quando você fala dessas plataformas, enfim, desses lugares que a gente pode captar e ver onde nossa ideia cabe, ou também onde a gente coloca a nossa ideia para ela funcionar. Acho que é legal ver também esses processos, né, históricos de saber como é que isso vai se dando, porque é a história de um povo, né? Acho que quando você fala que os dois fazem um filme que é a história deles, eu acho isso muito legal, porque é meio que uma etnografia a partir do cinema. Você vai trazer elementos ali seus, das suas histórias, do que você lê, das suas referências. E, de repente, foi fantástico escutar, Alex, porque é isso, está tudo ali, um tanto de referência que você lê, de coisas que você está pensando. Eu não imaginei tudo isso, mas porque aí você vai fazendo os links, você fala, então eu quero ler isso ali, quero ver isso aí, porque são esses elementos, né, que às vezes a gente não traduz, igual o Jackson falou, se traduz tudo fica chato. E aí você vai ver falando assim, que legal, tem várias referências, né? E é isso. O momento realmente favorece, né? Muito fértil. Sabe? Sim. A internet, claro, tem os malefícios, mas vamos chamar para o nosso lado, né? Demais. Essa coisa, até vou comentar rapidinho, Camila, uma coisa que você falou do roteiro, né? Que eu comentei.
a gente que assiste, acaba assistindo muito, você também, né? Por causa do festival, provavelmente deve receber uma quantidade imensa de material, assim. E a gente tem uma das coisas assim, que eu tenho visto muito, tanto em discussões, mas entre a discussão também dentro do pessoal da curadoria, que eu acompanho menos, porque o Luke que está mais envolvido com o pessoal da curadoria, mas que eu vejo muito, e cada dia eu tenho visto mais, que é na questão do roteiro, que por isso que eu não queria falar do roteiro, eu queria falar do argumento, ou da história. Da ideia, talvez. Eu acho que é a ideia. Por onde ela passa, uma questão de representatividade que é muito importante. A gente vê muito filme, por exemplo, escrito, por exemplo, por um homem, mas que trata do universo feminino, e que de repente não tem uma mulher ali, pelo menos para te acompanhar junto daquilo. Olha, eu tenho uma ideia, eu vou trazer uma mulher para poder ter uma representação, para entender se aquela história dialoga ou não com aquele universo. Voz de fala, né? Eles caem num lugar que se perde completamente, assim, sabe? Então, nesse lugar básico que eu digo da história, mas nesse sentido, assim, sabe? Que a gente falou assim, poxa, isso é importante a pessoa aperfeiçoar nisso, entender que lugar é esse, para que ela vai levar isso, ela precisa de uma representatividade, de quem que você está falando, o que você está falando. E até assim, nesse sentido da ideia, né? Eu acho que talvez, e isso casa muito com o filme dos dois, tanto da potência da ideia e se aquela ideia ela se mantém potente durante o filme, né? Porque e eu acho que aí talvez venha essa coisa que você está falando do roteiro, né? Porque às vezes se você se perde, se você não tem uma verdade naquilo que você está tentando trazer, o filme se perde completamente ali do meio para o fim e vira outra coisa. O que não acontece no filme nem de Jackson, nem de Alex, assim, e o Alex que tem um filme completamente surrealista, você vê que a ideia, ela é potente do início ao fim, tipo assim, ele não se perde na ideia, né? Então eu acho que talvez é nesse sentido que eles estejam entendendo como roteiro, assim, tipo assim, a sua ideia controladora, ela tá do início ao fim no seu filme, sim, então ele merece uma boa nota, sabe? Uhum. Você não está se apropriando de causas que não são suas para fazer filmes? Não, sabe assim, eu sou da premissa que quem conta as melhores histórias são as pessoas que passam e podem representá-las. Só eu posso falar da minha história e de onde eu vim e do que eu sou. Por isso que eu falo assim, é biográfico. A gente percebe que os filmes são vocês, porque todas as referências compõem vocês. E de todos os lugares que vocês vêm e vão, sabe assim? Eu acho que é isso, tudo... Foi ótimo, gente. Adorei assistir. Sensacional. Maravilhoso. Gente, já são 9h12. Eu ainda tinha mais perguntas, mas eu acho que a gente já está aí, né, abusando da boa vontade de vocês de estarem aqui hoje com a gente. Enfim, cada um tem uma coisa para fazer. Mas eu queria muito agradecer, perguntar aí, Gustavo, quem tiver uma... Eu ia falar, se alguém tiver uma coisa assim, pô, não posso ficar aqui sem falar, por favor, traga. Eu queria dizer que é legal isso que a Camila falou, porque hoje em dia a gente tem isso, né? A gente tem um leque a gente tem um tanto de janela aqui, e a gente tem um leque, pelo menos eu tenho percebido isso nesse momento de pandemia, que a gente tem muita coisa acontecendo, fervilhando, assim. E quando ela fala do lugar de fala, é muito legal porque tem muita gente falando. O Jackson trabalha com o pessoal, ele faz filmes indígenas, ele trabalha com a galera que trabalha nessa área. Tem pessoas fazendo filmes de várias formas, dando voz, tipo assim, pessoas colocando a sua voz ali para movimentar o que ela pensa, o que ela sente. Tem vários espaços físicos, virtuais, abertos. E eu acho que é legal a gente ver o que a gente está afim também de conhecer, mas também abrir assim, ó, nossa, eu não conhecia filme da África, assim. Aí eu fiquei sabendo que tem uma mostra de cinema feminino árabe. Eu tentei entrar em contato com as meninas e ainda não consegui. Mas eu falei que genial, não sabia que tinha isso, assim. Como é que, sabe, assim, a gente abrir essas janelinhas também para a gente se alimentar e ver que o filme da Estônia lá, o filme da Itália tem suas particularidades, o filme de Angola tem as suas. E é legal a gente bebendo nesses lugares, no surrealismo, nessas referências, né? Porque eu acho que vai dando para a gente também não a voz do outro, mas também essas cores, esses sons, esses elementos que fazem parte da nossa ideia criativa, né? Do nosso processo ali. Eu acho que as janelas estão aí. Então, acho que tá curioso, quer produzir, quer fazer, quer ir atrás, vai lá e vai pesquisar, igual o Jackson falou também. Experimenta aí, você não sabe desenhar, você quer fazer colagem, quer fazer stop motion. A Camila falou lá do curso, lá da Pixel, entrar, buscar essas informações, porque é isso, a gente tem que experimentar, né, para saber como é que é a nossa linguagem, o que a gente vai dizer.
E eu não ia conseguir falar, tocar uma música hebraica, porque eu não tenho nada a ver, não tenho ligação com a cultura, com a religião, mas eu bebi dali para pegar minhas influências. E eu não me coloquei como alguém que ia ser, né, vou traduzir essa língua. Não vou, eu vou pegar aquilo ali e vou ver como é que aquilo chega em mim. Aí veio a viola caipira, veio outros elementos, veio o pandeiro, e eu acho que é isso, sabe? Essas várias referências que fazem parte também desse processo criativo e que movimenta essas coisas, assim, movimenta os nossos trabalhos, enfim. E agradecer demais, estou muito feliz de escutar cada um, as perguntas, as ideias, os toques, porque eu acho que é nesses lugares que a gente vai crescendo também, querendo se alimentar, trabalhar junto, produzir, fazer coisas, porque eu acho que é isso, né? Um mundo de trocas, e cada um vai colocando ali nos créditos o que sabe fazer, o que sabe fazer. Igual esse ano eu escutei de um cara do Boi do Maranhão, ele falou uma coisa muito bonita, que ele falou assim: no boi todo mundo faz alguma coisa, tem gente que vai dançar, tem gente que vai entrar no corpo, tem gente que vai bater o bandeirão, tem gente que vai fazer o boi, tem gente que vai tocar matraca, então tem espaço para todo mundo. Então acho que o audiovisual me traz esse lugar também, né, que cada um faz uma coisinha, eu faço o cenário, eu coloco a colagem do personagem, monto uma parte ali, faço a dublagem, faço a escrita ali do texto, enfim, valeu. Que lindo esse relato. Obrigado demais. E o nosso também, né, assim, eu acho que a questão da Cardume tem pra gente proporcionado uma coisa muito legal, que é ter contato com muito filme brasileiro, assim, de muito boa qualidade, e aí a gente começa a ter também até as nossas próprias referências, né, pô, aquela pessoa ali, pô, Alex Nambi é uma referência, pô, de fotografia, Jackson uma referência, que você começa a ter as referências nossas também, né, eu acho isso muito legal, cara. Pô, vou conversar com um gringo daqui a pouco. Falei, quem que é a sua referência? Minha referência é o Alex Nambi, que tá lá. Caralho, acho muito doido isso, velho. E é isso, a gente ter as nossas referências, né, do nosso país, isso é muito importante, né? Muito. Isso é muito importante. Sim. E é isso, assim... Pode falar, desculpa, Camila. Não, eu falei verdade. Mas assim, não quero parar de conversar com vocês. Quero muitos contatos de todas essas referências que todos vocês falaram. Mandem lá no grupo. No grupo. Sim. Marina, que tá começando aí, né, na escrita criativa, essas referências são importantíssimas também. Mas, enfim, gente, Marina, anotar aqui. Eu abri o microfone para vocês, se alguém tiver alguma coisa a falar, e eu mesmo tô falando, não paro de falar, né? Desculpa. Bom, vou fazer uma propaganda, né? Eu sou assinante da Cardume, tá? E acho que é importante, por ser brasileiro, assim, para conhecer o curta-metragem, ele realmente traz muito, ele esclarece a nossa cultura, é muito abrangente, sabe? Eu sempre gostei de curta-metragem, os festivais, e achei genial, assim, ter essa plataforma. Eu sou assinante. Eu acho que todo mundo deveria ser assinante. Né? É nóis. Maravilhoso. Gente, coração fica Obrigado. Que lindo. Também deixar meu elogio aqui para a Cardume e todo o pessoal, que para mim também foi fantástico e foi muito inspirador também esse bate-papo aqui. A gente já sempre sai com vontade de continuar, né? Eu acho que é isso, é juntar essas forças, beber desses frutos, beber dessas referências aí que a gente está conversando e tal, e como a Camila disse, né? Ter a verdade naquilo, você pode beber de tudo, né? É ótimo, hoje em dia você pode conhecer de tudo, beleza, a internet está aí. Então o negócio é juntar ali suas melhores referências, mas ter a sua, né? O que você vai fazer com aquilo ali, que é a sua verdade, né? O seu momento ali de produzir e ser honesto, né, naquela coisa. E aí eu acho que é isso, fortalecer o cinema nacional. Viva Cardume também, fazendo propaganda direta. É nóis. Cardume é pra gente. Foi um prazer enorme. Prazerão. Verdade. Dani, você tirou o print da tela ou foto? Não, eu vou tirar agora, aqui antes da gente falar tchau, né? Ainda gente, produção maravilhosa, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Por favor, olha, veja. O que eu ia falar? Aí vocês estavam anotando algumas coisas, eu anotei. Falei, não posso esquecer disso. Gente do céu, pelo amor de Deus, bem que você é produtora, eu quero seu contato quando a gente começar essa pandemia, pelo amor de Deus, vem pra cá.
me chamem. Vamos fazer coisas juntos. Vamos todos. Bom, antes da gente passar, eu vou tirar então o printzinho pra gente não esquecer. Todo mundo no X. 3, 2, 1. Deixa eu ver se funcionou, se ficou boa, né? A gente tem que conferir, dar aquele confere no... Meu computador, gente, ele deu um bizil, assim, eu tive que reiniciar, eu tive que, enfim, reinstalar tudo. Aí eu tô perdido nele aqui, deixa eu ver o PowerPoint. Calma. Bom que o print screen não tem problema de outro vermelho, né? Como é que é? Eu tirei foto da foto também, caso dê alguma... Vamos ver aqui, ó. Aparece na plataforma. Ih, Camilinha saiu com o olho fechado. Vamos ter que tirar de novo. Vamos lá. Olha aí, Camila. 3, 2, 1. Aí, agora vai, vamos ver. Chega essa direita. Vamos ver. Agora sim. Bom. Perfeito, tá ótimo, ficou ótima a foto. Foi um prazer, gente. Amei. Gente, um prazer, uma honra, foi maravilhoso, inspirador, como o Jackson falou. Ai, cheião. Cheião demais. Muito massa. Valeu, obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelos trabalhos. E vejam os filmes do Curta em Casa, estão muito bonitos também. É verdade. Tem filmes que são mais, filmes que eles vão odiar, e eu adoro isso. Assim, adoro amar e odiar filmes, é bom pra caramba. Um beijo. Obrigado, gente. Muito bem.